Parte 1. Tem uma coisa sobre traição que ninguém te conta. Não é o coração partido que dói mais. É a humilhação. É descobrir que você foi a última a saber. É perceber que enquanto você fazia marmita com bilhetinhos carinhosos, ele estava planejando te destruir. Meu nome é Marina. Tenho 34 anos. 2 filhos lindos e um marido que, até 6 meses atrás, eu achava que conhecia. Spoiler. Eu não conhecia porra nenhuma. Estava no meio de uma reunião de trabalho quando meu celular vibrou. Um e-mail da escola dos meninos. Pensei que fosse alguma notificação sobre a festa junina ou pedido de doação para a APM. Quase ignorei. Quase. Mas tinha algo no assunto que me fez clicar. Atualização de cadastro. Urgente. Li uma vez. Li 2. Li 3 vezes porque meu cérebro se recusava a processar aquelas palavras. Prezada senhora Marina Cavalcante, informamos que, conforme reunião realizada hoje às 14 horas com o responsável legal dos alunos, Pedro Cavalcante, 7 anos, e Lucas Cavalcante, 5 anos, houve atualização no cadastro de pessoas autorizadas a buscar os menores. A partir desta data, a senhora não está mais autorizada a retirar os alunos da instituição ou a comparecer às dependências da escola. Qualquer dúvida, entrar em contato com a diretoria. Minha chefe estava falando algo sobre o relatório trimestral. Alguém riu de uma piada que eu não ouvi. O ar-condicionado zunia. E eu estava ali, segurando meu celular como se fosse um tijolo, tentando entender como caralhos meu marido tinha conseguido me banir da escola dos meus próprios filhos. Liguei para ele imediatamente. Caiu na caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal. Mais 5 vezes. Caixa postal, caixa postal, caixa postal. Mandei mensagem. O que você fez? 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. Conversa quando eu chegar em casa. Conversa quando eu chegar em casa. Como se tivesse acabado de esquecer de comprar leite no mercado. Como se não tivesse acabado de me cortar dos nossos filhos com uma canetada. Saí da reunião inventando uma desculpa qualquer sobre emergência familiar. Não era mentira. Minha família estava sendo sequestrada. E eu nem sabia que estava em perigo. Dirigi até a escola no piloto automático. Não lembro de pegar a bolsa. Não lembro de passar pelo elevador. Não lembro de entrar no carro. Só lembro de estar no estacionamento da Escola Horizontes, aquela escola cara e cheia de frescura que eu e Ricardo escolhemos juntos, porque tinha o melhor programa bilíngue da região. A mesma escola onde, aparentemente, meu marido tinha acabado de me declarar persona non grata. Respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. A terapeuta sempre dizia para eu respirar quando estivesse ansiosa. Bem, parabéns, doutora Silvana. Sua técnica de respiração estava fazendo porra nenhuma naquele momento. Entrei pela recepção. Joana, a secretária que sempre me cumprimentava com aquele sorriso caloroso, me olhou com uma expressão estranha. Tipo, me reconheceu, mas ao mesmo tempo parecia que eu tinha crescido uma segunda cabeça. Oi, Joana. Vim buscar o Pedro e o Lucas. Ela engoliu em seco. Ah, Marina. A senhora recebeu o e-mail? Recebi. E vim entender o que diabos está acontecendo. É melhor a senhora falar com o diretor. Ótimo. Quero falar com ele mesmo. Ela hesitou. Depois pegou o telefone. Seu Augusto? A mãe do Pedro e do Lucas está aqui na recepção. Uma pausa. Sim, ela. Outra pausa, mais longa. Entendido. Desligou e me olhou com algo que parecia pena. Eu odiava aquilo. Odiava quando as pessoas me olhavam com pena. Ele já vem. Fiquei ali de pé, de braços cruzados, tentando não parecer o que eu realmente era. Uma mulher à beira de um ataque de nervos. Outras mães passavam, algumas cumprimentavam, outras desviavam o olhar. Ótimo. Já estava rolando fofoca. Maravilhoso. Então a porta da diretoria se abriu e eu vi alguém que não via há quase 15 anos. Augusto Mendes, meu melhor amigo de infância. O garoto que morava na casa ao lado, que me ensinou a andar de bicicleta, que passou todas as férias de verão comigo na casa da minha avó no interior. O adolescente que se mudou para o Canadá quando tínhamos 16 anos e com quem eu perdi contato quando o Orkut morreu e ninguém mais usava e-mail. Ele estava mais alto, mais largo. Tinha barba agora, aquelas mechas grisalhas que deixavam o homem com cara de distinguido enquanto mulher só parecia cansada. Óculos de armação grossa que davam um ar professoral. E estava me olhando com uma expressão absolutamente indecifrável. Marina. Augusto. Silêncio constrangido. 15 anos de silêncio, para ser exata. Você é o diretor? Há 3 anos.
E você não achou relevante me avisar que trabalhava na escola dos meus filhos? Ele deu um meio sorriso sem graça. Você também não achou relevante me avisar que tinha filhos matriculados aqui. Touché. Pode entrar no meu escritório? Entrei. A sala era organizada, cheia de certificados na parede, fotos de formatura, troféus de projetos educacionais. Tinha até uma foto nossa, ridiculamente antiga, na praia. Eu com aquela franja horrível, ele com o aparelho nos dentes. Você guardou isso? Minha mãe me deu quando vim pro Brasil. Disse que eu precisava lembrar de onde vim. Sentei na cadeira em frente à mesa dele. Augusto se acomodou na cadeira de diretor, muito mais confortável que a minha. Então, quer me explicar que caralhos está acontecendo? Ele suspirou, tirou os óculos, passou a mão no rosto. Quando olhou para mim de novo, tinha aquela expressão que eu conhecia muito bem. A mesma de quando a gente era criança. E ele tinha que me contar que meu hamster tinha morrido. Seu marido esteve aqui hoje. Eu sei, li o e-mail. Ele não veio sozinho. Meu estômago despencou. Quem veio com ele? Uma mulher. Cabelo loiro, bem vestida, uns 30 anos. Ele apresentou como Júlia. Júlia. A secretária dele. A secretária 23 anos, loira, de pernas infinitas que ele jurava que eu estava sendo paranoica por desconfiar. E o que essa Júlia estava fazendo na escola dos meus filhos? Augusto abriu uma gaveta, tirou uma pasta. Passou para mim. Ele trouxe documentos. Abri a pasta. Atestados médicos. Laudos psicológicos. Relatórios de comportamento. Tudo com meu nome. Tudo me diagnosticando como instável, perigosa, inapta para conviver com crianças. Tudo falsificado. Eu conhecia minha letra. Conhecia minha assinatura. E aquilo não era minha assinatura. Ele apresentou isso para os professores? Para os 12 professores que trabalham com suas turmas. E para mim. E vocês acreditaram? Augusto me olhou nos olhos. Eu não acreditei. Mas os outros acreditaram. Marina, ele foi muito convincente. Trouxe documentos com carimbo, com assinatura de médicos, com CRM e tudo. Chorou. A Júlia chorou também. Disseram que você estava em surto, que tinha tentado agredir as crianças, que estava em tratamento psiquiátrico, mas se recusava a tomar a medicação. Minha visão ficou embaçada. Não de lágrima, de raiva. E em que momento dessa apresentação teatral vocês ligaram para mim para confirmar? Ele disse que você negaria tudo, que fazia parte da doença. Que conveniente. Levantei da cadeira. Comecei a andar de um lado para o outro porque se ficasse parada eu ia socar alguma coisa. Quanto tempo durou a reunião? 40 minutos. E no final? No final, ele pediu formalmente que você fosse proibida de entrar na escola. Que só ele e a Júlia pudessem buscar as crianças. Que se você aparecesse, a segurança deveria ser chamada. Ri. Não tinha nada de engraçado. Mas eu ri mesmo assim, porque a alternativa era gritar. E aí você mandou aquele e-mail? Não fui eu. Foi a Joana, seguindo o protocolo. Protocolo de humilhar mães? Protocolo de proteger crianças quando um responsável legal apresenta documentos de risco. Me apoiei na mesa dele. Augusto, me olha aqui, nos olhos. Você realmente acha que eu sou louca? Ele não desviou o olhar. Não. Então por que não me defendeu? Porque eu precisava de tempo. Tempo para quê? Ele se levantou, foi até a janela. Lá de cima dava para ver o pátio onde Pedro e Lucas estavam brincando com os colegas. Meu peito doeu. Seu marido não sabia que eu te conheço desde os 5 anos de idade. Ele não sabia que eu já vi você cuidar de passarinho com asa quebrada. Que eu já vi você passar noites em claro estudando para provas. Que eu já vi você defender criança menor na escola. Ele não sabia de nada disso. E por isso ele achou que eu compraria a história dele sem questionar. Augusto voltou para a mesa, abriu o computador, girou a tela para mim. Mas o que ele também não sabia é que desde que virei diretor, toda reunião nesta sala é gravada. Por segurança, por questões legais, por proteção da instituição. Meu coração disparou. Você gravou? Gravei. Tenho 40 minutos do seu marido me apresentando laudos falsos, difamando você, manipulando professores e apresentando a amante como nova responsável pelos seus filhos. Você tem isso? Tenho. Em vídeo e áudio, com data, hora e testemunhas. Sentei de novo porque minhas pernas não estavam me sustentando mais. Por quê? Por que você fez isso? Ele me olhou com aquele jeito antigo, aquele jeito que costumava ter quando eu caía da bicicleta e ele me ajudava a levantar. Porque eu conheço você, Marina. E porque, mesmo que não conhecesse, aqueles documentos eram tão mal falsificados que até um leigo veria as inconsistências. Datas erradas, CRM de médicos que não existem, assinaturas que não batem.
Seu marido subestimou todo mundo naquela sala. Mas você deixou os professores acreditarem? Temporariamente. Porque se eu contestasse na hora, ele podia voltar atrás, destruir evidências, inventar outra história. Mas agora? Ele clicou em alguns arquivos. Agora eu tenho tudo registrado. E já mandei cópia para meu advogado com instruções bem claras. Se algo acontecer, isso vai direto para as autoridades. Olhei para a tela. Lá estava Ricardo, meu marido de 8 anos, pai dos meus filhos, o homem que jurou me amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Lá estava ele, com a mão na cintura da Júlia, explicando para uma sala cheia de professores que eu era perigosa, que eu era instável, que eu era uma ameaça para os próprios filhos. Eu preciso dessa gravação. Já está copiada num pendrive para você. Mas Marina... Mas o quê? Você precisa de um advogado. Um bom. Porque seu marido não fez isso por impulso. Isso foi planejado. Eu sei. Ele está tentando construir um histórico. Falsificação de documentos, difamação, alienação parental. Isso não é só divórcio. Isso é tentativa de tomar custódia. Fechei os olhos. Quando abri de novo, Augusto estava me oferecendo um copo d'água. Quanto tempo até a escola fechar? 2 horas. E meus filhos? Estão seguros. Não vou deixar nada acontecer com eles, pode confiar. Confiar. Que palavra estranha. Fazia tempo que eu não confiava em alguém de verdade. Por que está fazendo isso? Ele sorriu pela primeira vez de verdade. Porque você me ensinou a amarrar o sapato. Porque você me defendeu quando o Felipe me chamou de CDF na 5ª série. Porque você foi minha melhor amiga e mesmo depois de 15 anos sem conversar, eu não vou deixar um babaca destruir você. Mordi o lábio para não chorar. Não ali. Não ainda. Preciso ir. Precisa se preparar. Precisa juntar suas forças. E precisa fazer seu marido pagar por cada mentira que ele contou. Levantei. Peguei o pendrive que ele me ofereceu. Era pequeno, azul, pesava quase nada. E valia mais que ouro. Augusto? Sim. Obrigada. Não me agradeça ainda. Ainda tem muita briga pela frente. Saí da sala dele e voltei para o carro. Liguei o motor, mas não saí do lugar. Fiquei ali, segurando aquele pendrive, pensando em todas as vezes que Ricardo me chamou de sensível demais, de dramática, de exagerada. Todas as vezes que ele revirou os olhos quando eu questionava as mensagens no celular dele. Todas as vezes que ele me fez sentir louca por desconfiar. Ele não tinha me feito sentir louca. Ele estava me preparando para isso. Peguei o celular. Liguei para o único advogado que conhecia pessoalmente. Marcos Bertucci, colega da faculdade que tinha virado um dos melhores advogados de família da cidade. Marina, quanto tempo? Marcos, preciso de você. Urgente. E preciso que você seja o melhor advogado filho da puta que você conseguir ser. Uma pausa. Quando você quiser, eu tenho agenda aberta para emergências. Amanhã, 8 da manhã. Pode deixar. E Marina? Seja o que for, a gente resolve. Desliguei. Olhei para a escola, para as janelas iluminadas onde meus filhos estavam. Pedro devia estar na aula de matemática. Lucas na de artes. Completamente alheios ao fato de que o pai deles tinha acabado de tentar me apagar da vida deles. Mas Ricardo cometeu um erro. Ele não sabia que o diretor era meu amigo. Não sabia que estava sendo gravado. Não sabia que eu tinha prova de cada mentira. E, principalmente, não sabia que eu não era a mulher frágil que ele achava que tinha me transformado. Liguei o carro e saí do estacionamento. Tinha muita coisa para fazer. Advogado para contratar. Documentos para juntar. Guerra para travar. E quando chegasse em casa, ia ter uma conversa muito interessante com meu marido. Ele queria me ver instável? Ia descobrir o que era instabilidade de verdade. Parei no sinal. Meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Marina? Voz feminina, jovem. Quem é? É a Camila. Camila Andrade. A gente se conheceu na festa da escola ano passado. Tentei lembrar. Mãe de algum coleguinha dos meninos, provavelmente. Oi, Camila. Tudo bem? Olha, eu não sei se deveria estar te ligando, mas... tem um negócio estranho rolando. Meu estômago se apertou. Que tipo de negócio? Seu marido. E aquela moça loira? Júlia? É, eles estavam no restaurante do clube ontem. Beijando. E ela estava com uma barriga. Tipo, bem barriga mesmo. De uns 6, 7 meses. O mundo girou. Você tem certeza? Tenho. Tirei até foto, mas não quis colocar no grupo das mães porque achei sacanagem. Mas depois do que rolou hoje na escola, achei que você devia saber. Que foto? Vou te mandar por WhatsApp. E Marina, desculpa ter que ser eu a te contar isso. Não.
Obrigada. Sério. Obrigada. Desliguei. 3 segundos depois, uma foto chegou. Ricardo. Júlia. Mãos entrelaçadas sobre a mesa. Ele passando a mão na barriga dela. Sorrindo. Aquele sorriso que eu achava que era só meu. E a barriga. Óbvia. Inconfundível. Definitivamente de gestante. Fiz as contas. 6, 7 meses. Isso significava que há 6, 7 meses atrás. Abril, maio. Na época, eu estava cuidando da minha mãe que tinha quebrado o quadril. Passava dias inteiros no hospital. Voltava para casa exausta. Ricardo dizia que eu estava distante. Que precisávamos nos reconectar. Que ele entendia, mas que o casamento estava sofrendo. E eu, idiota, achava que era culpa minha. Que eu não estava sendo presente o suficiente. Que eu precisava me esforçar mais. Enquanto ele estava, literalmente, fazendo um filho em outra mulher. Estacionei o carro na garagem de casa. Nosso carro. Nossa casa. Nossa vida que era mentira. A casa estava vazia. Ricardo só chegaria às 7. Tinha tempo. Subi para o quarto. Nosso quarto. A cama que dividíamos há 8 anos. O armário onde nossas roupas estavam misturadas. As fotos na mesinha de cabeceira. Abri a gaveta dele. Meias, cuecas, cintos. Nada demais. Segunda gaveta. Camisetas dobradas. Terceira gaveta. Documentos. Peguei a pasta. Dentro tinha cópias de e-mails trocados com um advogado. Não qualquer advogado. Frederico Lins. O advogado mais caro e sanguinário da cidade. Aquele que representava empresários em divórcios milionários. Li as mensagens. Precisamos estabelecer que ela é instável. Laudos médicos podem ser providenciados. A escola é o primeiro passo. Depois, hospital, polícia se necessário. Quanto menos acesso ela tiver às crianças, melhor para o caso de custódia. A Júlia está disposta a assumir como madrasta? Sim. Ela está grávida também, e isso fortalece o argumento de família estruturada. Cada palavra era uma facada. Estruturada. Instável. Providenciados. Isso não tinha começado hoje. Tinha começado meses atrás. Talvez quando ele descobriu da gravidez. Talvez até antes. Ele tinha planejado me destruir, tirar meus filhos, construir uma nova família e me deixar com nada. Fotografei cada página, cada e-mail, cada mensagem. Mandei tudo para meu próprio e-mail, para uma conta em nuvem, para o Augusto, para 3 lugares diferentes. Depois voltei à pasta exatamente onde estava. Desci, fiz café, sentei na cozinha e esperei. Às 7h15 ouvi a chave na porta. Mari, você está em casa? Voz normal. Tom casual. Como se não tivesse acabado de tentar me ferrar completamente. Na cozinha. Ele apareceu. Terno amarrotado do dia de trabalho. Gravata afrouxada. Aquele rosto que eu beijava todo dia há 8 anos. Oi, como foi seu dia? Olhei para ele. Realmente olhei. Interessante. Recebi um e-mail da escola. Ele não pestanejou. Nem uma microexpressão de culpa. Nada. Ah, é? Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? Suspirou. Sentou na cadeira em frente à minha. Aquela postura de quem vai ter uma conversa difícil, mas necessária. Mari, eu precisava fazer isso. Precisava. Você não está bem. Faz tempo. Não estou bem. Você está sempre cansada, sempre estressada. Grita com as crianças. Esquece as coisas. Eu estava preocupado. Tão preocupado que falsificou laudos médicos. Ele piscou. Pela primeira vez piscou. O quê? Os documentos que você apresentou hoje na escola são falsos. CRM inexistente, datas inconsistentes, assinaturas que não batem. Mari, do que você está falando? Estou falando que o diretor da escola é meu melhor amigo de infância e que ele gravou toda a reunião. Silêncio. O tipo de silêncio que preenche o ambiente quando alguém percebe que se fodeu. Gravou? Cada segundo. Você, a Júlia, os documentos falsos, tudo. Ele se levantou. Isso é ilegal. Na verdade, não é. Gravação em ambiente profissional com finalidade de registro institucional é completamente legal. Mas sabe o que não é legal? Falsificação de documento. Difamação. Tentativa de alienação parental. Comecei a contar nos dedos. Você vai perder a causa. Vai perder a custódia. E com sorte, se o juiz estiver de bom humor, não vai preso. Você está louca. Ri. De novo aquela risada sem humor. Não, Ricardo, eu não estou louca. Mas você passou meses tentando me convencer disso. Tentando me fazer acreditar que eu era o problema. Que eu era sensível demais. Dramática demais. Paranoica demais. Levantei. Mas sabe qual foi seu erro? Ele me olhava como se não me reconhecesse. Você subestimou todo mundo.
A mim, aos professores, e principalmente ao Augusto. Quem porra é Augusto? O diretor que você tentou manipular. E meu advogado vai adorar conhecer a Júlia. Virei as costas. Estava subindo a escada quando ele gritou: "Eu amo ela!" Parei. Virei. Ótimo. Espero que ela goste de visitar você aos finais de semana alternados, porque é o máximo que você vai ver dos seus filhos. Tranquei a porta do quarto. Encostei nela. E finalmente, pela primeira vez naquele dia absurdo, chorei. Não por ele, mas por tudo que eu tinha acreditado que a gente era. E por tudo que, na verdade, nunca fomos. Parte 2. Acordei às 5:30 da manhã. Não porque o despertador tocou, mas porque meu corpo simplesmente decidiu que dormir não era mais uma opção viável, quando sua vida inteira estava desmoronando. Ricardo tinha dormido no sofá. Ou pelo menos eu esperava que tivesse dormido no sofá. Por tudo que eu sabia naquele momento, ele podia ter saído no meio da noite para se encontrar com a Júlia grávida e planejar a próxima fase da operação destruir a Marina. Tomei banho. Daqueles banhos longos e quentes que a gente toma quando precisa lavar mais do que sujeira. Quando precisa lavar a sensação de ser idiota, de ter sido enganada, de ter acreditado em trabalho até tarde e reunião com cliente e viagem de negócios. Me arrumei com cuidado. Calça social preta, blusa branca, blazer, salto médio, cabelo preso, maquiagem leve mas caprichada. Eu tinha reunião com Marcos às 8 e precisava parecer o oposto de mulher em surto psicótico que meu marido tinha vendido ontem. Desci para a cozinha. Ricardo estava lá, preparando o café. Ainda de pijama, cabelo bagunçado, olheiras profundas. Bem feito. Precisamos conversar, ele disse sem olhar para mim. Não temos nada para conversar. Marina, eu sei que você está chateada. Chateada. Repeti a palavra, provando ela na língua. Chateada é quando alguém esquece meu aniversário. Ou risca meu carro. Você tentou me tirar meus filhos com documentos falsos. Isso não é chateada. Isso é guerra. Ele finalmente me olhou. E pela primeira vez, vi algo parecido com medo nos olhos dele. Não precisa ser assim. Ah, não? Como precisa ser então? Eu aceito você substituir a mãe dos seus filhos pela sua secretária grávida e todo mundo vive feliz para sempre? Júlia não é só minha secretária. Você está certo. Ela é sua amante grávida que você está tentando empurrar como madrasta dos meus filhos. Peguei minha bolsa. As chaves do carro. Vou buscar Pedro e Lucas na escola hoje. Pessoalmente. E se você ou sua namoradinha tentarem me impedir, eu chamo a polícia. A escola não vai deixar você entrar. Sorri. Daqueles sorrisos que não chegam nos olhos. Quer apostar? Saí antes que ele pudesse responder. Antes que eu dissesse algo que não pudesse voltar atrás. Embora, honestamente, não sei o que seria pior do que você tentou me tirar meus filhos. O escritório do Marcos ficava no centro. Prédio comercial elegante, portaria com segurança, elevador espelhado onde eu podia ver minha própria cara de cansada refletida 12 vezes. A recepção dele era moderna, minimalista. Aquele tipo de lugar que grita caro sem precisar ter placa de preço. Marina Cavalcante. Tenho consulta com o Dr. Marcos. A recepcionista, uma moça jovem de óculos vermelhos, conferiu o computador. 8 horas. Pontual. Ele gosta disso. Me ofereceu café. Aceitei. Precisava de toda a cafeína possível para sobreviver aquele dia. 5 minutos depois, Marcos apareceu. Ele tinha mudado desde a faculdade. Menos cabelo, mais barriga, terno que provavelmente custava o mesmo que meu carro. Mas ainda tinha aquele sorriso meio torto que conquistou metade das meninas do curso de Direito. Marina Souza. Ele usou meu nome de solteira. Ou deveria dizer Cavalcante. Pelo andar da carruagem, em breve vou voltar a ser Souza mesmo. Vem, minha sala. Segui ele por um corredor forrado de diplomas e certificações. A sala dele era grande, com vista para a cidade. Estante cheia de processos e uma mesa de reunião que comportava facilmente 10 pessoas. Senta. E me conta tudo. E quando eu digo tudo, é desde o começo. Respirei fundo. E contei. Contei sobre Ricardo. Sobre como a gente se conheceu numa festa 8 anos atrás. Como ele era engraçado e atencioso e parecia ser o cara perfeito. Sobre o casamento, os meninos, a vida que construímos juntos. Contei sobre as mudanças. Como ele começou a trabalhar até mais tarde. Como viagens de negócio ficaram mais frequentes. Como ele sempre tinha uma explicação razoável para tudo. Contei sobre a Júlia, a secretária nova que começou há 1 ano. 23 anos, recém-formada, eficiente demais para ser verdade. Como Ricardo sempre mencionava ela.
A Júlia organizou a reunião. A Júlia preparou o relatório. A Júlia é muito competente. Como eu comecei a desconfiar e ele me chamou de paranoica. Contei sobre ontem, a reunião na escola, os documentos falsos, a tentativa de me pintar como louca, a proibição de ver meus próprios filhos, e contei sobre Augusto, o melhor amigo de infância que virou diretor. As gravações, as evidências. Quando terminei, Marcos estava tomando notas num tablet. Muitas notas. Você trouxe as evidências? Coloquei o pendrive na mesa. E meu celular, já aberto nas fotos dos e-mails que encontrei na gaveta de Ricardo. Ele conectou o pendrive no laptop. Assistiu ao vídeo. 40 minutos de Ricardo mentindo, manipulando, falsificando. A Júlia ao lado dele, fazendo cara de preocupada, dizendo que só queria o melhor para as crianças. Quando acabou, Marcos desligou o laptop e me olhou. Você sabe que ganhou, né? Ganhei? Marina. Seu marido cometeu pelo menos 4 crimes. Falsificação de documento, uso de documento falso, difamação e tentativa de alienação parental. Isso sem contar que ele está cometendo adultério com uma funcionária, o que pode configurar assédio moral dependendo de como foi o início do relacionamento. E o bebê? O bebê da amante? Isso é a cereja do bolo podre. Prova que o caso não é recente, que ele manteve relacionamento paralelo durante o casamento, que usou recursos do casal para sustentar a amante. Tudo isso pesa contra ele. Marcos se levantou, começou a andar pela sala. Ele sempre fazia isso quando estava pensando. Eu lembrava da faculdade, quando ele andava pelos corredores da biblioteca antes das provas. Vamos fazer o seguinte. Hoje mesmo eu entro com medida protetiva. Você recupera acesso total aos meninos, escola, médico, tudo. Ele fica proibido de te impedir de ver seus filhos. Ele vai contestar. Que conteste. A gente tem vídeo dele falsificando documentos. Nenhum juiz vai dar razão para ele. E a custódia? Vamos pedir guarda unilateral para você. Com as evidências que temos, é questão de tempo. Ele vai ter direito de visita, claro, mas supervisionada até provarmos que não é um risco. Ele não é um risco. Não para eles. Marcos me olhou com aquela cara de advogado experiente que já viu de tudo. Marina, ele tentou te afastar dos seus filhos com documentos falsos. Pintou você como doente mental. Apresentou a amante como substituta. Ele pode não ser violento fisicamente, mas psicologicamente? Ele é um risco, sim. Engoli em seco. Ele estava certo. Quanto tempo até isso ir para o juiz? Com sorte, a medida protetiva sai hoje ainda. O processo de divórcio vai demorar mais. Uns 6 meses se ele não contestar muito. 1 ano. 1 ano e meio se ele quiser brigar. E financeiramente? Você trabalha? Sim. Sou gerente de marketing numa empresa de tecnologia. Salário? 12 mil por mês. E ele? Uns 25. É diretor financeiro de uma multinacional. Marcos anotou. Regime de bens? Comunhão parcial. Casa. Comprada depois do casamento. Financiada. Ainda devemos uns 200 mil. Carro? 2. Um meu, um dele. Investimentos? Fundos. Previdência privada. Ações. Tudo junto deve dar uns 400 mil. Dívidas? Cartão de crédito. Umas compras parceladas. Nada absurdo. Ele continuou anotando, fazendo cálculos mentais que eu não conseguia acompanhar. Você tem direito a 50% de tudo. Metade da casa, metade dos investimentos, metade dos carros. E pensão alimentícia para os meninos. Eu não quero o dinheiro dele. Marina, não é sobre querer. É sobre direito. Seus filhos têm direito a serem sustentados pelo pai. Você tem direito à metade do patrimônio que vocês construíram juntos. Não é ganância, é justiça. Ele estava certo. De novo. E a Júlia? O que tem ela? Ela trabalha para ele. Tecnicamente, ela é subordinada dele. Os olhos de Marcos brilharam. Isso é bom, muito bom. Por quê? Porque se a gente provar que o relacionamento começou enquanto ela era subordinada dele, isso configura assédio moral e abuso de poder. A empresa dele pode ser responsabilizada. Ele pode perder o emprego. Eu não quero que ele perca o emprego. Ele precisa sustentar os meninos. Mas a possibilidade de perder o emprego vai fazer ele pensar 2 vezes antes de brigar no processo. É uma carta na manga. Estratégia. Tudo era estratégia. Xadrez humano onde as peças eram vidas, dinheiro, crianças. Marcos, eu só quero meus filhos. Ele parou de andar. Sentou na cadeira ao meu lado. Pegou minha mão. Eu sei. E você vai ter eles. Mas Marina, você precisa entender uma coisa. Seu marido não foi apenas infiel. Ele não apenas arranjou uma amante.
Ele planejou te destruir. Metodicamente. Isso não é um homem que cometeu um erro. Isso é um homem que é perigoso. Ele nunca me bateu. Nunca gritou. Existem formas de violência que não deixam marca roxa. Gaslighting, manipulação, difamação. Ele tentou te convencer que você era louca. Tentou te isolar dos seus filhos. Se tivesse dado certo, você estaria agora sem acesso aos meninos, sendo tratada como perturbada mental, enquanto ele construía uma nova família. A realidade daquilo caiu sobre mim como um balde de água fria. Eu preciso tirar meus filhos de perto dele. Não ainda. Se você pegar eles e sumir, ele te acusa de sequestro. A gente precisa fazer isso pelos trâmites legais. Medida protetiva primeiro, guarda provisória depois. E então, com o processo rolando, você fica com eles. E se ele tentar de novo? A gente documenta tudo. Cada mensagem, cada e-mail, cada tentativa de contato. Se ele violar a medida protetiva, ele vai preso. Simples assim. Simples. Nada daquilo era simples. Quanto você cobra? Meus honorários para divórcio litigioso são de 50 mil mais 20% sobre o que você receber na partilha. Respirei fundo. Era muito dinheiro. Mas eu não tinha escolha. Tem algum desconto para velhos amigos de faculdade? Ele sorriu. Para você, 40 mil. E 15% da partilha. Mas só porque você me emprestou os resumos de processo civil. Eu salvei sua vida naquela disciplina. Por isso, o desconto. Apertei a mão dele. Fechado. Ótimo. Agora me deixa trabalhar. Volte para casa, mantenha a rotina normal, não brigue com seu marido. Cada interação entre vocês pode ser usada no processo. Se ele te provocar, você respira e sai de perto. E a escola? Eu ligo para o Augusto agora e explico a situação. Você vai poder buscar seus filhos normalmente. Se alguém tentar te impedir, você liga para mim imediatamente. Levantei. Minhas pernas estavam trêmulas, mas firmes. Marcos? Sim. Obrigada. Me agradeça quando a gente ganhar. E a gente vai ganhar. Saí do escritório dele me sentindo um pouco menos perdida. Um pouco menos sozinha. Ainda estava no meio de um furacão. Mas pelo menos agora eu tinha um abrigo. Eram 10 da manhã. Eu tinha 8 horas até buscar os meninos na escola. 8 horas para colocar minha vida nos eixos. Fui para o trabalho. Não porque eu estava com cabeça para trabalhar, mas porque precisava manter a normalidade. Precisava provar que eu não era a louca que Ricardo tentou pintar. Meu chefe, Leonardo, estava na sala dele quando cheguei. Marina, estava preocupado. Você saiu correndo ontem. Emergência familiar. Está tudo bem? Hesitei. Quanto eu devia contar? Quanto era seguro compartilhar? Estou me divorciando. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. E assim que saíram, se tornaram reais. Léo arregalou os olhos. Nossa, sinto muito. Eu também, mas é o melhor. Se precisar de tempo... Não. Trabalho me faz bem. Me mantém sã. Ele assentiu, ainda claramente desconfortável. Homens sempre ficavam desconfortáveis com drama pessoal. Bom, então vamos falar do relatório trimestral? Relatório trimestral. Números, gráficos, coisas objetivas que faziam sentido, que tinham lógica, que eu podia controlar. Passamos a manhã toda revisando números. ROI de campanhas, engajamento em redes sociais, conversão de leads. Coisas que, 24 horas atrás, pareciam super importantes e agora pareciam completamente irrelevantes. Mas eu fingi que importava. Anotei. Dei sugestões. Fingi ser a gerente competente que eles pagavam para ser. No almoço não consegui comer. Pedi uma salada e fiquei mexendo ela no prato enquanto minha mente rodava em círculos. Ricardo, Júlia, os meninos, a escola, o juiz, a custódia, o divórcio. Meu celular vibrou. Mensagem de Augusto. Conversei com seu advogado. Está tudo certo. Você pode buscar os meninos normalmente hoje. Conversei com os professores também. Alguns ainda estavam acreditando na história do Ricardo. Mas quando mostrei as inconsistências nos documentos, mudaram de ideia rapidamente. Você está limpa. Respondi. Obrigada. De coração. É para isso que servem amigos. Mesmo que a gente não converse há 15 anos. Sorri. Pela primeira vez no dia, um sorriso de verdade. Outra mensagem. Número desconhecido. Marina, é a Fernanda, assistente do Dr. Marcos. Ele pediu para te avisar que a medida protetiva foi deferida. Você tem o documento no e-mail. A partir de agora, o Ricardo não pode te impedir de ter acesso aos meninos de forma alguma. Se ele tentar, ele vai preso. Meu coração acelerou. Tinha funcionado. Realmente tinha funcionado. Abri o e-mail.
Lá estava. Medida protetiva. Com o carimbo do juiz. Meu nome. O nome de Ricardo. E aquela frase linda. Fica o requerido proibido de impedir a requerente de ter acesso aos filhos menores sob qualquer pretexto. Fotografei. Mandei para o Augusto. Para minha mãe. Para minha irmã. Para mim mesma. Em 3 e-mails diferentes. Era real. Eu tinha meus filhos de volta. O resto do dia passou em câmera lenta. Cada minuto era 1 hora. Cada hora, uma eternidade. Finalmente, 17h45. Hora de buscar os meninos. Dirigi até a escola com o coração na boca. E se Ricardo estivesse lá? E se ele fizesse uma cena? E se os meninos perguntassem o que estava acontecendo? Estacionei. Respirei. 1, 2, 3 vezes. Entrei pela recepção. Joana me viu e sorriu. Um sorriso genuíno dessa vez. Marina, que bom te ver. Que bom estar aqui. Não precisei dizer mais nada. Ela apenas acenou para eu seguir para o pátio. Lá estavam eles. Pedro, 7 anos, todo sujo de terra porque tinha acabado de brincar de futebol. Lucas, 5 anos, com tinta guache no rosto e nas mãos porque a aula de artes era sempre uma zona. Meus meninos. Meus filhos. Eles me viram e vieram correndo. Mãe! Mãe, olha o gol que eu fiz! Mãe, eu pintei um dinossauro! Me abaixei. Abracei os dois de uma vez. Apertei forte. Talvez forte demais, porque Pedro reclamou. Mãe, você está me amassando. Desculpa. Saudade. Mas você me viu ontem. Eu sei. Ainda assim. Lucas me olhou com aqueles olhos de criança que vê tudo, mas entende pouco. Você está chorando? Não. É alergia. Você não tem alergia. Agora tenho. Levantei. Segurei uma mão de cada um. Vamos para casa? Cadê o pai? Meu estômago se apertou. Hoje é só eu. Ele está trabalhando. De novo? Ele está sempre trabalhando. Se você soubesse, meu filho. Se você soubesse. Colocamos eles no carro. Cintos apertados. Pedro reclamando que queria sentar na frente. Lucas cantando alguma música que aprendeu na aula de música. Normalidade. Rotina. As coisas que mantêm crianças se sentindo seguras. Chegamos em casa. A caminhonete de Ricardo não estava na garagem. Bom. Melhor. Menos chance de conflito na frente dos meninos. Banho primeiro, depois lanche. Reclamações costumeiras. Pedro querendo jogar videogame. Lucas querendo ver desenho. A mesma briga de todo dia. Dei banho neles. Pedro já conseguia se virar sozinho, mas Lucas ainda precisava de ajuda. Vesti eles com pijamas limpos. Aquele cheirinho de sabonete infantil e shampoo que me fazia voltar no tempo, quando eles eram bebês e tudo era mais simples. Prepare lanche. Pão com requeijão. Suco de laranja. Maçã cortada. Sentamos os 3 na mesa da cozinha. Como sempre fazíamos. Mãe? Pedro me olhava com aquela cara de quem vai fazer uma pergunta difícil. Sim? Você e o pai estão brigados? Meu coração parou. Por que pergunta? Porque hoje na escola a tia Ana Paula disse que tinha acontecido uma confusão e perguntou se estava tudo bem em casa. Respirei. Cuidado com as palavras. Cada palavra importa. Às vezes, adultos têm problemas que precisam resolver. Mas isso não tem nada a ver com vocês. Pai e mãe amam vocês. Sempre. Mesmo se vocês não se amam mais? Cristo. Meu filho de 7 anos, sabendo demais. Mesmo assim, amor de pai e mãe por filho é diferente. É para sempre. Lucas, alheio à conversa, estava fazendo aviãozinho com o pão. Lucas, come direito. Não quero. Precisa comer. Não gosto de requeijão. Desde quando? Desde agora. Respirei fundo. Não tinha energia para brigar por causa de requeijão. Que tal eu fazer um misto quente? Com bastante queijo? Com bastante queijo. Levantei para fazer o sanduíche quando ouvi a porta da frente abrir. Ricardo. Ele entrou na cozinha. Parou quando nos viu ali, os 3 na mesa. Oi, pessoal! Pai! Lucas pulou da cadeira e abraçou as pernas dele. Pedro apenas acenou, ainda mastigando. Ricardo olhou para mim por cima das cabeças deles. Eu olhei de volta. Sem piscar, sem desviar. Precisamos conversar, ele disse. Os meninos estão comendo. Depois que eles dormirem. Depois que eles dormirem, eu vou estar dormindo também. Marina, você recebeu a medida protetiva? Ele ficou branco. Recebi. Então você sabe que não pode me impedir de nada relacionado aos meninos. Nem de vir para esta casa, que é metade minha. Eu sei. Ótimo. Então não temos nada para conversar.
Pedro e Lucas nos olhavam com aquela cara confusa de criança que sente atenção, mas não entende. Mãe, o que é medida protetiva? É um negócio de adulto, amor. Não se preocupa. Ricardo se abaixou, ficou na altura dos meninos. Oi, campeões! Que tal ir lá pra cima ver um desenho enquanto eu e a mãe conversamos? Mas eu quero meu misto quente, reclamou Lucas. Eu faço pra você daqui a pouco. Os meninos subiram, arrastando os pés. Assim que ouvi a porta do quarto fechar, olhei para Ricardo. Fala, você não precisava ter feito isso. Fazer o quê? Me defender de você tentar me pintar como louca? Eu estava preocupado. Para com essa mentira. Você não estava preocupado. Você estava planejando. Eu achei os e-mails, Ricardo. Com o advogado. Todos. Cada passo do seu plano para me ferrar. Ele suspirou. Passou a mão no rosto. Aquele gesto que ele fazia quando estava cansado. Está bem? Você quer saber a verdade? Eu vou te contar a verdade. Estou ouvindo. Eu não te amo mais. Faz tempo que não amo. A gente virou, sei lá, colegas de quarto, pais que dividem responsabilidade. Mas casal? A gente não é casal faz anos. As palavras deveriam ter doído mais. Mas depois de tudo, elas só soaram vazias. E você achou que a solução era me difamar? Eu achei que se eu pedisse divórcio do nada, você ia brigar pela custódia. Ia usar os meninos como arma. Como sempre faz. Como eu sempre faço. Quando que eu fiz isso? Você precisa buscar o Pedro na natação. Você precisa ir na reunião de pais. Você nunca está presente. Você sempre me faz sentir que sou um pai merda. Porque você é um pai ausente. Você trabalha até tarde todo dia. Viaja metade do mês. Quando está em casa, está no celular. Eu não preciso fazer você se sentir mal. Você faz isso sozinho. Viu? Isso que estou falando. Você sempre me coloca como o vilão. Você falsificou documentos médicos para tirar meus filhos de mim. Você é o vilão. Gritei. Não queria gritar, mas gritei. Lá em cima, ouvi uma porta abrir. Pedro, provavelmente, sempre atento, sempre percebendo tudo. Baixei a voz. Você quer sair? Saia! Você quer se divorciar? Ótimo, eu também quero. Mas você não vai tirar meus filhos de mim. Nem que eu tenha que gastar até o último centavo que eu tenho. A Júlia está grávida. Silêncio. Eu sei, eu disse. Ele piscou surpreso. Sabe? Há quantos meses? 6,5. E quando você ia me contar? Eu não sabia como. Como? Oi, querida. Estou traindo você com minha secretária e ela está grávida. Pronto. Era só isso. Marina, 6,5 meses. Isso significa que começou quando minha mãe estava no hospital. Quando eu estava cuidando dela. Quando eu passava dias sem dormir direito porque estava entre o hospital e aqui, tentando manter tudo funcionando. Ele não respondeu. Porque não tinha resposta. Não tinha desculpa. Eu quero que você saia desta casa. Eu disse. Esta casa é minha também. E no processo vai ser dividida. Mas por enquanto, até resolvermos isso, eu quero você longe. Dos meninos e de mim. Eu tenho o direito de ver meus filhos. E tem, aos finais de semana. Busca sábado de manhã, traz domingo à noite. Como manda a lei. Não é justo. Não? Você sabe o que não é justo, Ricardo? Não é justo você ter tentado me afastar deles. Não é justo você ter mentido para 12 professores. Não é justo você ter gasto nosso dinheiro sustentando sua amante. Isso não é justo. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, acho que ele realmente entendeu a merda que tinha feito. Eu vou pegar minhas coisas. Leva tudo. Roupa, documentos, tudo. Porque você não vai dormir aqui hoje. Ele subiu. Ouvi gavetas abrindo, coisas sendo jogadas em malas. Os meninos na porta do quarto, perguntando o que estava acontecendo. Ele inventando alguma desculpa sobre viagem de trabalho. 20 minutos depois, ele estava na porta com 2 malas. Você vai se arrepender disso. A única coisa que eu me arrependo é de ter casado com você. Ele saiu. A porta bateu. E pela primeira vez em anos, a casa ficou em silêncio. Subi. Pedro e Lucas estavam sentados na cama deles, olhando para mim com olhos arregalados. O pai foi viajar? Sentei entre eles. Abracei os dois. O pai e a mãe vão ficar um tempo separados. Mas isso não significa que a gente não ama vocês. A gente ama muito. Só que às vezes adultos precisam morar em casas diferentes. Vocês vão se divorciar? Pedro sempre direto. Provavelmente sim. Por quê? Como explicar traição para uma criança de 7 anos? Como explicar que o pai deles escolheu outra mulher, outra família? Porque às vezes as pessoas mudam. E o que funcionava antes não funciona mais.
Lucas começou a chorar. Aquele choro baixinho de criança que não entende, mas sente que algo está errado. Eu não quero que vocês se divorciem. Eu sei, meu amor, eu também não queria. Mas vai ficar tudo bem. Eu prometo. Promessas vazias. Como se eu pudesse controlar alguma coisa naquele caos todo. Coloquei eles para dormir. Demorou mais que o normal. Lucas não queria me soltar. Pedro fingia estar bem, mas eu via o jeito que ele mordia o lábio, tentando não chorar. Quando finalmente apagaram, desci. A casa estava vazia demais. Silenciosa demais. Sentei no sofá. Peguei o celular. Tinha mensagens. Minha mãe. Amor, sua irmã me contou. Estou indo para aí. Minha irmã. Precisa de alguma coisa? Posso dormir aí se quiser. Augusto. Tudo certo hoje? Marcos. Primeira vitória. Prepara que vem mais. Respondi cada uma. Disse para minha mãe que estava bem, que ela não precisava vir. Disse para minha irmã que eu precisava ficar sozinha. Agradeci Augusto. Agradeci Marcos. E então sentei ali, no escuro, na casa que eu tinha construído com um homem que não me amava mais. E pela primeira vez permiti sentir tudo. A raiva, a tristeza, a humilhação, o medo do futuro, o luto pelo passado. Chorei até não ter mais lágrimas. E quando finalmente parei, quando limpei o rosto e bebi água e respirei fundo, peguei um caderno e comecei a fazer uma lista. Lista do que eu tinha perdido e do que eu ainda tinha para lutar. Tinha meus filhos, tinha um trabalho, tinha amigos, tinha provas, tinha direito, tinha força e, principalmente, tinha certeza que não ia deixar aquele filho da puta me destruir. Não sem uma briga épica. Parte 3. A primeira noite sem Ricardo na casa foi estranha. Não no sentido de que eu senti falta dele, mas no sentido de que cada barulho parecia amplificado. A geladeira roncando, o aquecedor estalando, o vento batendo na janela. Dormi mal. Daquele jeito onde você cochila por 20 minutos, acorda, checa o celular, percebe que ainda é madrugada e repete o ciclo até o alarme tocar. Quando finalmente levantei às 6 da manhã, me sentia como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Mas não tinha tempo para drama. Tinha filhos para acordar, café da manhã para fazer, rotina para manter. Pedro e Lucas acordaram do jeito que sempre acordavam. Pedro resmungando que era cedo demais. Lucas pulando na cama e quase me acertando com o pé na cara. Cadê o pai? Foi a primeira pergunta de Pedro. Na casa nova dele? Ele já tem casa nova? Merda, eu não tinha pensado nisso. Ele está se organizando. Quando a gente vai ver ele? Final de semana. Pedro franziu a testa. Aquela carinha de quem está processando informação, mas não gosta do resultado. Tá bom. Não estava bom. Mas crianças são resilientes. Ou pelo menos é isso que todo mundo fala. Eu torcia para que fosse verdade. Café da manhã foi mais silencioso que o normal. Mesmo Lucas, que geralmente não parava de falar, estava quieto, comendo suas panquecas, olhando pela janela. Mãe? Lucas me olhou com aqueles olhos castanhos enormes. Sim, amor. A culpa é minha? Meu coração quebrou em 1000 pedaços. O quê? Não! Por que você acha isso? Porque na escola o João disse que quando os pais se separam é porque os filhos são chatos. Ia matar esse João. Criança de 5 anos dizendo merda dessas. Me abaixei, fiquei na altura dele. Segurei o rostinho dele com as 2 mãos. Lucas, me olha. Não é sua culpa. Não é do Pedro. Não é de ninguém além de mim e do pai. Adultos às vezes tomam decisões erradas. Mas isso não tem nada a ver com vocês. Vocês são perfeitos, do jeito que são. Mesmo quando eu faço bagunça? Mesmo quando você faz bagunça? Ele me abraçou. Aquele abraço apertado de criança que precisa se sentir segura. Pedro continuou comendo em silêncio. Mas vi a maneira que ele relaxou os ombros. Como ele soltou a respiração que estava segurando. Levei os 2 para a escola. Pedro foi direto para a sala sem olhar para trás. Lucas me deu tchau 1 milhão de vezes, acenando até sumir de vista. Voltei para o carro. E foi só ali, sozinha, que deixei as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva. Raiva de Ricardo por ter colocado nossos filhos nessa situação. Raiva de mim por não ter percebido antes. Raiva do mundo inteiro por ser tão injusto. Meu celular tocou. Marcos. Marina. Bom dia. Como foi a noite? Horrível. E a sua? Produtiva. Tenho novidades. Boas ou ruins? Depende do ponto de vista. O advogado do Ricardo entrou em contato. Meu estômago se apertou. Já? Já. Frederico Lins em pessoa.
Ele quer marcar uma reunião. Eu, você, ele e o Ricardo, para conversarmos civilizadamente sobre os termos do divórcio. Civilizadamente, meu cu. Ele quer me intimidar. Provavelmente. Mas, Marina, a gente precisa ir. É protocolo. E quanto mais civilizados formos, melhor você fica perante o juiz. Suspirei. Quando? Amanhã. 10 da manhã. No escritório dele. Do Frederico? Sim, ele insistiu que fosse no território dele. Claro que insistiu. Pombo enxadrista. Marcos riu. Exato, mas não se preocupe. Eu já joguei contra caras piores que ele. E você tem algo que ele não tem. O quê? A verdade. Verdade. Como se verdade importasse em tribunal. Como se verdade pagasse as contas. Está bem. Amanhã às 10. Vista-se bem. Profissional, mas não corporativa demais. A gente quer passar a imagem de mãe dedicada, não de executiva fria. Entendido. Desliguei. Olhei para o relógio. 8h15. Eu tinha 1h45 até a reunião de trabalho. Fui para casa. Tomei outro banho. Me arrumei. Calça jeans escura, blusa social, blazer. Nada muito formal, nada muito casual. O equilíbrio perfeito entre tenho minha vida sob controle e não sou uma psicopata. Cheguei no escritório. A empresa de tecnologia onde eu trabalhava era daquelas startups que se achavam descoladas. Mesa de sinuca, puffs coloridos, geladeira cheia de cerveja, parede com frases motivacionais em inglês. Good vibes only. Que piada. Leonardo me interceptou no corredor. Marina, minha sala. Agora. Merda. Isso não era bom. Entrei. Ele fechou a porta. Sentou. Me olhou com aquela cara de chefe que vai dar notícia ruim. Senta. Sentei. Recebi uma ligação ontem. Do Ricardo. Meu sangue gelou. O que ele queria? Ele estava preocupado com você. Disse que você está passando por um momento difícil, que está sob tratamento psicológico, que talvez você precise de uma licença. Respirei fundo. Aquele filho da puta. Leonardo, você me conhece há quanto tempo? 4 anos. Eu já dei algum motivo para você questionar minha sanidade? Não. Eu já falhei em alguma entrega? Não. Então por que você está acreditando no meu marido traidor ao invés de acreditar em mim? Ele suspirou. Eu não estou acreditando nele. Estou te dando a chance de me contar sua versão. Minha versão é que ele está mentindo. Sobretudo, ele falsificou documentos para tentar tirar meus filhos de mim. Eu tenho provas, gravações. E se ele ligar aqui de novo tentando me sabotar, eu processo ele e a empresa por difamação. Leonardo levantou as mãos. Calma, eu acredito em você. Só precisava ouvir da sua boca. Então, você não vai me dar licença forçada? Não, mas Marina, se você precisar de tempo, de verdade, pode pedir. Sem problemas. Eu não preciso de tempo. Eu preciso trabalhar. Preciso manter minha vida funcionando. Preciso provar que sou estável. Ele assentiu. Entendido. E Marina, seu marido é um babaca. Ri. Pela primeira vez no dia, uma risada genuína. Ele é mesmo. Saí da sala dele. Voltei para minha mesa. Abri o computador. Tinha 17 e-mails não lidos. Um deles era de um número desconhecido, mas com o assunto. Informação importante sobre Ricardo Cavalcante. Cliquei. Marina, meu nome é Isabela Santos. Trabalho no departamento de RH da empresa onde seu marido é diretor financeiro. Não deveria estar te escrevendo isso, mas acho que você merece saber. A Júlia, a assistente dele, entrou com uma queixa de assédio moral 3 meses atrás. A empresa abafou o caso porque o Ricardo é muito importante, mas há registros, e-mails, mensagens, provas de que ele usou a posição dele para coagi-la. Se isso ajudar seu caso, eu tenho cópias. Me liga. 11 968 765 4321. Li 3 vezes. Queixa de assédio, 3 meses atrás. Quando Júlia já estava grávida. Isso mudava tudo. Liguei para Marcos imediatamente. Marina, aconteceu alguma coisa? Acabei de receber um e-mail de uma funcionária do RH da empresa do Ricardo. A Júlia entrou com queixa de assédio moral. Tem provas, e-mails, tudo. Silêncio do outro lado. Marina, isso é ouro. Ouro puro. Se a gente provar que ele assediou a subordinada dele, grávida, ele se ferra em todos os níveis possíveis. Profissional, pessoal, legal. O que eu faço? Liga para essa Isabela. Marca um encontro. Hoje, se possível. E grava a conversa. Tudo que ela disser pode ser usado. Não é ilegal gravar sem consentimento? Em São Paulo, você pode gravar conversas das quais você faz parte.
E se ela concordar em ser gravada, melhor ainda. Ok, vou ligar. E Marina, não conte para ninguém sobre isso. Nem para sua mãe, nem para sua irmã. Quanto menos gente souber, melhor. Desliguei. Liguei para o número da Isabela. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? Voz feminina, jovem, nervosa. Isabela? É a Marina. Acabei de receber seu e-mail. Ah, Marina. Obrigada por ligar. Eu não sei se deveria ter te contatado. Posso perder meu emprego se descobrirem. Então, por que está fazendo isso? Porque eu tenho uma filha de 6 anos. E se fosse comigo, eu ia querer que alguém me avisasse. Meu peito apertou. Pode se encontrar comigo hoje? Para conversar? Não posso sair do escritório. É arriscado. Mas você pode vir aqui? No prédio da empresa? Tem uma cafeteria no térreo. Às 2 da tarde. Ricardo vai estar em reunião fora até às 4. Vou estar lá. Desliguei. Olhei para o relógio. Eram 11 da manhã. Tinha 3 horas. Trabalhei no automático. Respondi e-mails. Revisei relatórios. Fingi que minha vida não estava desmoronando enquanto eu ajustava slides de PowerPoint. 12:30. Saí do escritório. Dirigi até o prédio corporativo onde Ricardo trabalhava. Um arranha-céu envidraçado no centro financeiro, daqueles com um logo gigante na fachada. A cafeteria era no térreo. Moderna, com mesas de madeira clara e cadeiras desconfortáveis. Pedi um café que custou quase R$10 porque era especial. Às 2 em ponto, uma mulher entrou. 30 e poucos anos, cabelo castanho preso num coque, óculos de grau, ar de quem não dormia direito há semanas. Marina? Isabela? Ela sentou na frente de mim. Não pediu nada. Só ficou ali, mexendo nas mãos nervosamente. Eu não tenho muito tempo. Eu entendo. Você disse que tem provas? Ela tirou um pendrive da bolsa. Colocou na mesa. Aqui tem tudo. E-mails que a Júlia mandou para o RH. Prints de mensagens que ela trocou com o Ricardo. Áudios de conversas que ela gravou. Por que ela gravou? Porque ele ameaçou demiti-la se ela não continuasse o relacionamento. Disse que ia falar que ela roubou dinheiro da empresa. Que ia destruir a carreira dela. Ela estava desesperada. Mas ela continuou com ele. Porque ela estava grávida. E com medo. E ele prometeu que ia deixar você. Que iam ficar juntos. Peguei o pendrive. Pequeno. Azul. Pesando mais que ouro. Por que a empresa abafou? Porque Ricardo gera muito dinheiro para eles. E porque o CEO é amigo dele. Eles pagaram um silêncio para a Júlia. R$50 mil. Ela assinou um termo de confidencialidade. Então ela não pode falar? Tecnicamente não. Mas você pode. Essas provas foram obtidas antes do acordo. Nada impede você de usá-las. E você? Você não está violando nada ao me dar isso? Isabela me olhou nos olhos. Cansada. Determinada. Estou. Se descobrirem, eu sou demitida e possivelmente processada. Mas Marina, eu vi o e-mail que ele mandou para a escola dos seus filhos. Eu vi a reunião que ele planejou. Vi os documentos falsos. E eu pensei, e se fosse comigo? E se alguém tentasse tirar minha filha de mim? Segurei a mão dela por cima da mesa. Obrigada. De coração. Obrigada. Use isso e acabe com esse filho da puta. Ela levantou. Saiu rápido, sem olhar para trás. Fiquei ali, segurando o pendrive, pensando em como a vida dá voltas. Em como às vezes anjos aparecem na forma de desconhecidos arriscando tudo para fazer a coisa certa. Voltei para o carro. Conectei o pendrive no laptop. Abri os arquivos. E passei a próxima hora lendo a história de como o meu marido destruiu uma garota de 23 anos. Os primeiros e-mails eram inocentes. Júlia perguntando sobre trabalho. Ricardo respondendo formalmente. Depois começaram a ficar mais pessoais. Ele elogiando a roupa dela. Ela agradecendo, mas mantendo distância. Depois ele oferecendo carona. Dizendo que ela morava no caminho dele. Que não era incômodo. Depois jantares. Para discutir o projeto. Sempre com desculpa profissional. Depois mensagens tarde da noite. Pensando em você. Você é especial. Minha esposa não me entende. O clássico. E então fotos. Dele, sem camisa. Com frases do tipo, para você pensar em mim. E finalmente o que eu estava procurando. As mensagens depois que ela tentou terminar. Se você contar para alguém, eu te demito. Vou dizer que você roubou o dinheiro da empresa. Ninguém vai acreditar em você. Eu sou o diretor. Você é a estagiária. Você não tem para onde correr. Baio subiu na minha garganta. Não porque eu sentia pena da Júlia. Sentia e não sentia ao mesmo tempo. Ela tinha transado com um homem casado. Mas ela também tinha sido coagida, manipulada, ameaçada.
E a culpa maior? Era dele. Copiei tudo. Mandei para 3 e-mails diferentes. Para a nuvem. Para o Marcos. E então liguei para ele. Marina? Conseguiu? Consegui. E é pior do que a gente imaginava. Manda tudo para mim. Agora. Mandei. Ouvi ele digitando do outro lado. O silêncio enquanto lia. E então? Puta merda. Pois é. Marina, com isso a gente não só ganha o divórcio. A gente enterra ele. Profissionalmente, legalmente, socialmente. Ele não vai ter nem visita supervisionada quando a gente terminar. Eu não quero isso. Quero que ele veja os meninos. Por quê? Depois de tudo que ele fez? Porque eu não sou ele. E porque os meninos merecem ter um pai. Mesmo que esse pai seja um filho da puta. Marcos suspirou. Você é boa demais para esse mundo. Não sou. Só estou cansada de tudo ser guerra. Mas, Marcos, eu quero a guarda total. Quero a pensão justa. E quero metade de tudo. Não porque sou gananciosa, mas porque é meu direito. E você vai ter. Pode ter certeza disso. Desliguei. Olhei para o prédio à minha frente. O prédio onde Ricardo trabalhava. Onde ele construiu sua carreira mentindo, manipulando, coagindo. E pela primeira vez desde que descobri a traição, senti algo além de dor. Senti poder. Voltei para casa. Busquei os meninos na escola. Pedro veio com um desenho que fez na aula de artes. Lucas veio sujo de chocolate porque teve festa de aniversário de algum coleguinha. Jantamos juntos. Pizza, porque eu estava cansada demais para cozinhar. Pedro reclamou que queria calabresa, Lucas queria marguerita, acabamos pedindo meio a meio e ninguém ficou satisfeito. Dei banho neles. Escovei os dentes deles. Li história para dormir. Lucas pediu 3 histórias. Pedro disse que estava velho demais para histórias, mas ficou ouvindo mesmo assim. Quando finalmente dormiram, desci. A casa estava silenciosa, mas não era mais aquele silêncio pesado de ontem. Era um silêncio leve, como se a casa estivesse respirando aliviada por não ter mais Ricardo dentro dela. Sentei no sofá, abri o laptop, reli todos os e-mails, todas as provas, e então escrevi um e-mail para a Isabela. Obrigada. Você salvou minha vida e a dos meus filhos. Se um dia você precisar de alguma coisa, me liga. Qualquer coisa. Eu estarei aqui. Apertei enviar. Meu celular vibrou. Mensagem de Ricardo. Precisamos conversar sobre amanhã. A reunião com os advogados. Não precisa ser assim. Olhei para a mensagem. Pensei em responder. Pensei em xingar. Pensei em perguntar se ele tinha noção do que tinha feito. Mas não fiz nada disso. Apenas respondi. Nos vemos amanhã. Com advogados presentes. E bloqueei o número dele. Não completamente. Porque a gente tinha filhos e precisava se comunicar. Mas o suficiente para ele não conseguir me mandar mensagens fora de horário combinado. Subi para o quarto. Nosso quarto. Que agora era só meu quarto. Olhei para a cama. Metade vazia. As coisas dele já não estavam mais lá. Ele tinha levado tudo quando saiu. Pensei em sentir falta. De ter alguém do lado. De não estar sozinha. Mas a verdade, eu me sentia mais acompanhada agora, sozinha, do que me senti nos últimos 2 anos de casamento. Deitei. Apaguei a luz. E pela primeira vez em semanas, dormi a noite inteira. Sem pesadelos. Sem acordar no meio da madrugada. Sem ficar checando o celular. Porque eu sabia que no dia seguinte, naquela reunião com todos os advogados e todas as provas, eu ia olhar nos olhos do Ricardo e ele ia perceber que tinha perdido. Que ele tinha subestimado completamente a mulher com quem se casou. E que agora ia pagar por cada mentira, cada manipulação, cada ameaça. A manhã seguinte chegou rápido. Acordei às 6, mesmo sem alarme. Tomei banho, me arrumei com cuidado. Vestido social azul marinho. Não muito justo, não muito solto. Salto médio. Cabelo solto, mas arrumado. Maquiagem natural. Brincos discretos. Eu precisava parecer uma mãe. Uma profissional. Uma mulher que tinha sua vida sob controle. Porque a verdade é que a aparência importa. Principalmente em tribunal. Principalmente quando você está sendo pintada como louca. Levei os meninos para a escola. Pedro perguntou por que eu estava tão arrumada. Reunião de trabalho. Importante? Muito. Você vai arrasar, mãe. Sorri. Meu filho de 7 anos me dando força. Obrigada, amor. Deixei eles na escola. Augusto estava na porta, como sempre. Hoje é o dia? Hoje é o dia. Você está pronta? Nem um pouco. Mas vamos assim mesmo. Ele apertou meu ombro. Vai dar tudo certo. Como você sabe? Porque eu conheço você. E você não desiste.
Dirigi até o escritório do Frederico Lins. Ficava num desses prédios comerciais caríssimos, com mármore no chão e obras de arte nas paredes. Marcos me esperava na recepção. Terno cinza, gravata azul, pasta de couro na mão. Pronta? Pronta. Subimos. 15º andar. A recepcionista nos anunciou. Nos fez esperar 15 minutos, provavelmente de propósito, para nos deixar nervosos. Finalmente fomos chamados. A sala de reuniões era grande. Mesa enorme de madeira escura. Cadeiras de couro. Janela com vista para a cidade. E lá estava ele, Ricardo, sentado do outro lado da mesa. Terno novo que eu não conhecia. Gravata cara. Aquela cara de pau que ele sempre teve. Do lado dele, Frederico Lins, 60 e poucos anos. Cabelo completamente branco. Óculos de grau. Ar de quem cobrava R$ 500 por minuto. E ao lado de Ricardo, para minha surpresa, estava Júlia. Grávida. Muito grávida. Com aquela barriga que não tinha como esconder. Marcos e eu sentamos do outro lado. Bom dia, disse Frederico com aquela voz profunda de quem está acostumado a intimidar. Vamos direto ao ponto? Vamos, respondeu Marcos. Meu cliente está disposto a oferecer um acordo generoso. Guarda compartilhada 50-50. Pensão de R$ 5.000 por mês. Divisão de bens meio a meio. Marcos não piscou. E em troca? Marina assina termo de confidencialidade sobre todos os acontecimentos recentes. Não fala com a imprensa, não fala com a empresa do Ricardo, não entra com processo criminal. Ou seja, eu disse, a primeira vez que falava desde que entrei na sala. Vocês querem comprar meu silêncio. Frederico me olhou. Aquele olhar de advogado que está avaliando o adversário. Não é comprar silêncio. É resolver isso de forma civilizada. Para o bem das crianças. Para o bem das crianças, repeti. As mesmas crianças que o pai tentou afastar de mim com documentos falsos? Marina, Ricardo falou pela primeira vez. Por favor, não precisa ser assim. Olhei para ele. Realmente olhei. E não senti nada. Nem amor, nem ódio, nem mágoa. Só vazio. Marcos, eu disse sem tirar os olhos de Ricardo. Mostra as provas. Marcos abriu o laptop. Girou a tela para o lado deles. Essas são gravações da reunião na escola onde o senhor Ricardo apresentou documentos médicos falsificados sobre Marina. Clicou play. 40 minutos em fast forward. Ricardo mentindo. A Júlia corroborando. Os professores acreditando. Isso configura falsificação de documento, uso de documento falso e tentativa de alienação parental. Clicou em outra pasta. Estes são e-mails trocados entre o senhor Ricardo e seu advogado, planejando toda uma operação. Mais cliques. Os e-mails aparecendo na tela. Obtidos ilegalmente, disse Frederico. Obtidos na casa que é metade da Marina. Na gaveta do Ricardo. Não há ilegalidade. Frederico franziu o senho. Ele sabia que Marcos estava certo. E, finalmente, Marcos abriu a última pasta. Temos as provas de assédio moral e coerção sexual que o senhor Ricardo praticou contra a senhorita Júlia aqui presente, sua subordinada. Júlia ficou branca. Ricardo congelou. Como vocês conseguiram isso? Sussurrou Frederico. Isso não importa. O que importa é que temos e-mails, mensagens, áudios, tudo documentando como o senhor Ricardo usou sua posição de poder para coagir uma funcionária a manter relacionamento sexual, o que, além de crime, viola todas as políticas da empresa onde ele trabalha. Silêncio na sala. Aquele tipo de silêncio onde você consegue ouvir as pessoas pensando. Frederico se virou para Ricardo. Você me disse que era consensual. É consensual, Ricardo disse, mas a voz dele estava tremendo. Eu amo ela! As provas dizem o contrário, disse Marcos. E o acordo de silêncio que a empresa fez com ela 3 meses atrás também. Júlia começou a chorar. Aquele choro baixinho de quem sabe que se ferrou. Então, eu disse me levantando. Aqui está a minha contraproposta. Guarda total para mim. Visita supervisionada para ele até provarmos que não é um risco. Pensão de 8.000 por mês. Divisão de bens conforme a lei. E eu não entro com processo criminal. Marina, Ricardo começou. Não terminei. E você nunca mais tenta me afastar dos meus filhos. Nunca mais espalha mentiras sobre mim. Nunca mais usa eles como arma. Porque se tentar, eu jogo essas provas todas para a imprensa, para a sua empresa e para a polícia. E aí você não vai ter só divórcio para se preocupar. Vai ter cadeia. Olhei para a Júlia. E você? Você teve escolha. Sei que ele te ameaçou. Sei que você estava com medo. Mas você também escolheu continuar. Escolheu aparecer naquela escola.
Escolheu se apresentar como nova mamãe dos meus filhos. Então, não venha se fazer de vítima agora. Ela soluçou mais alto. Vocês têm 24 horas para aceitar, disse Marcos, fechando o laptop. Depois disso, a gente entra com tudo. Criminal, cível, trabalhista. E garanto que vai ser bem mais caro que 8 mil por mês. Levantamos. Saímos da sala. Deixamos os três ali, processando a bomba que a gente tinha acabado de jogar. No elevador, Marcos me olhou. Você está tremendo. Eu sei. Mas arrasou. Eu sei disso também. Eles vão aceitar. Como você sabe? Porque a alternativa é muito pior. E o Frederico sabe disso. Saímos do prédio. O sol estava brilhando. Um dia lindo de primavera. Respirei fundo. Ar puro. Liberdade. Acabou? Eu perguntei. Ainda não. Mas está quase. E pela primeira vez em semanas, eu acreditei nisso. Estava quase acabando. E quando acabasse, eu ia ser livre. De verdade. Parte 4. 22 horas depois, Marcos me ligou. Eles aceitaram. Estava no meio de uma reunião quando o celular vibrou. Vi o nome dele na tela e saí correndo da sala, deixando meu chefe no meio de uma frase sobre métricas de engajamento. Aceitaram tudo? Tudo. Guarda total para você. 8 mil de pensão. Divisão de bens conforme a lei. E o melhor, Ricardo concordou em fazer terapia antes de ter visitas não supervisionadas. Encostei na parede do corredor. Minhas pernas estavam bambas. Então acabou? Ainda tem que homologar no tribunal. Assinar papéis. Mas sim, Marina. Você ganhou. Ganhei. Que palavra estranha. Não parecia vitória. Parecia cansaço. Alívio misturado com exaustão. Quando a gente assina? Semana que vem. Vou te mandar os documentos para você revisar antes. Mas Marina, parabéns. Você lutou e conseguiu. Desliguei. Fiquei ali no corredor, ouvindo o barulho do escritório. Gente digitando, telefones tocando, alguém rindo de alguma piada interna. Vida normal. Vida que continuava mesmo quando a sua estava desmoronando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Voltei para a reunião. Leonardo me olhou com aquela cara de "tudo bem?" Acenei que sim. Sentei. Fingi prestar atenção nos slides sobre estratégia de marketing digital. Mas minha cabeça estava a quilômetros dali. Estava na escola dos meninos. Estava no quarto deles. Estava no futuro que eu ia construir para a gente. Um futuro sem Ricardo, sem mentiras, sem olhar por cima do ombro. Depois do trabalho, fui buscar Pedro e Lucas. Eles vieram correndo como sempre. Pedro sujo de terra porque tinha jogado futebol. Lucas com as mãos manchadas de tinta porque a aula de artes era uma zona. Mãe, eu marquei 2 gols hoje. Mãe, olha o desenho que eu fiz. Peguei o desenho. Era a nossa família. Eu, Pedro, Lucas e um cachorro que a gente não tinha. Está lindo, mas a gente não tem cachorro. Eu sei, mas a gente pode ter? Talvez. Talvez é quase sim, disse Pedro, sempre esperto. Talvez é talvez. No carro, Lucas perguntou quando iam ver o pai de novo. Final de semana que vem. Tanto tempo? Ele está ocupado, amor. Ocupado lidando com o fato de que se ferrou completamente, eu quis dizer. Mas não disse. Ele não gosta mais da gente? Perguntou Lucas. Aquela voz pequena de criança com medo. Estacionei o carro antes de responder. Me virei para olhar para eles. Pai ama vocês. Muito. Às vezes, adultos precisam resolver problemas de adulto. Mas isso não muda o amor que ele tem por vocês. Nunca. Mas ele não mora mais com a gente. Não. Mas ainda é pai de vocês. E sempre vai ser. Pedro ficou quieto. Aquele silêncio dele quando estava processando informação pesada demais para a idade. Mãe! Sim, Pedro. A gente vai ficar bem? Segurei a mão dele. Aquela mãozinha que já não era tão pequena assim. A gente vai. Prometo. Promessas que eu torcia para conseguir cumprir. Em casa fiz jantar. Nada fancy. Arroz, feijão, frango grelhado. Comida de verdade para gente de verdade. Comemos juntos na mesa da cozinha. Pedro reclamou do feijão. Lucas não queria comer o brócolis. Brigas normais de crianças normais. E pela primeira vez em semanas aquilo parecia... certo. Não perfeito. Não aquela família de propaganda de margarina. Mas real. Honesto. Nosso. Depois do jantar, dei banho neles. Pedro já tomava banho sozinho, mas eu ainda precisava lembrar ele de lavar atrás da orelha. Lucas ainda precisava de ajuda para enxaguar o shampoo. Coloquei eles na cama. Lucas pediu 3 histórias. Pedro disse que estava velho demais, mas ouviu mesmo assim, fingindo que estava mexendo no celular. Mãe? Lucas me olhou com aqueles olhos sonolentos. Sim, amor. Você está feliz?
A pergunta me pegou de surpresa. Por que pergunta? Porque você está sorrindo mais. Será que estava? Não tinha percebido. Estou feliz de estar com vocês. Só isso? É a melhor parte do meu dia. Ele sorriu. Daquele jeito que crianças sorriem quando recebem a resposta que queriam ouvir. Boa noite, mãe. Boa noite, meu amor. Apaguei a luz. Desci. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Tinha vida nela. Tinha respiração. Tinha futuro. Sentei no sofá, peguei o laptop, abri o e-mail de Marcos com os documentos do divórcio. Li cada linha, cada cláusula, cada termo. Estava tudo ali, preto no branco. O fim de 8 anos de casamento. O fim de uma vida que eu achava que tinha. Mas também o começo de outra. Meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Marina? É a Júlia. Meu sangue gelou. O que você quer? Eu só queria conversar. Não temos nada para conversar. Por favor, 5 minutos. Quase desliguei. Quase. Fala. Ouvi ela respirar fundo do outro lado. Eu queria pedir desculpas. Silêncio. Desculpas? Repeti. Pelo que fiz? Por tudo. Pela escola. Você acha que desculpas mudam alguma coisa? Não. Mas eu preciso dizer mesmo assim. Levantei do sofá. Comecei a andar pela sala. Nervosa. Irritada. Você se apresentou como a nova mãe dos meus filhos. Você apoiou as mentiras dele. Você tentou me substituir. Eu sei. Então por que fez? Porque eu estava com medo. Porque ele disse que você era louca. Porque eu acreditei nele. Você sabia que ele era casado quando transou com ele pela primeira vez? Pausa. Sabia. Pelo menos ela era honesta. Então você não é vítima. Você fez escolhas. Fiz. E foram escolhas erradas. Mas Marina, eu tinha 23 anos. Era meu primeiro emprego. Ele era meu chefe. Quando ele começou a flertar comigo, eu me senti especial, importante. E quando tentei terminar, ele me ameaçou. E mesmo assim você continuou. Porque eu estava grávida. E ele prometeu que ia deixar você. Que a gente ia ser uma família. Ri. Sem humor nenhum. E você acreditou? Eu quis acreditar. Porque a alternativa era admitir que eu tinha destruído um casamento por nada. Você não destruiu meu casamento. Ele fez isso sozinho. Você foi só o meio. Mais silêncio. O que você vai fazer agora? Perguntei, não sei bem porquê. Vou ter o bebê. Sozinha. Ricardo deixou claro que não quer nada comigo agora que você tem as provas. Ele te largou? No segundo que saímos daquela reunião. Disse que eu tinha arruinado tudo, que era minha culpa você ter descoberto sobre o assédio. Parte de mim sentiu satisfação. Parte de mim sentiu pena. A parte que sentiu pena ganhou. Júlia, você errou, muito. Mas você também foi manipulada. E está grávida, e sozinha. Então vou te dar um conselho. Arruma um advogado. Entra com pensão, exige teste de DNA. E não deixa ele fugir da responsabilidade. Por que está me ajudando? Não estou te ajudando. Estou ajudando seu filho. Porque criança não tem culpa das merdas que os pais fazem. Marina? E Júlia? Não me liga de novo. Eu perdoei. Porque segurar raiva me machuca mais que a você. Mas não quero você na minha vida. Nem você, nem ele. Desliguei. Sentei de novo. As mãos tremendo. Perdoei. Tinha acabado de perdoar a amante do meu marido. Não porque ela merecia, mas porque eu merecia paz. E raiva não traz paz. Raiva só traz mais raiva. Os dias seguintes passaram em um borrão. Trabalho, escola, casa, dormir, repetir. Pedro começou a perguntar menos sobre o pai. Lucas ainda perguntava, mas já aceitava melhor as respostas. Crianças se adaptam rápido. Mais rápido que adultos. Sexta-feira chegou. Dia de assinar os papéis. Me arrumei. Calça social, blusa, blazer. A armadura que eu vestia quando precisava ser forte. Marcos me encontrou no cartório. Lugar burocrático, cheiro de papel velho e café requentado. Pronta? Pronta. Ricardo já estava lá. Sozinho. Sem Júlia, sem Frederico. Só ele e uma pasta de documentos. Estava diferente, mais magro. Olheiras fundas. Barba por fazer. Oi, ele disse quando me viu. Oi. Sentamos. O tabelião começou a ler os termos. Blá blá blá. Linguagem jurídica que eu já tinha lido 1000 vezes. Assinei onde tinha que assinar. Ricardo assinou onde tinha que assinar. Pronto, disse o tabelião. Em 60 dias o divórcio está oficializado. 60 dias. 2 meses. E eu estaria oficialmente livre. Saímos do cartório. Ricardo me seguiu até o estacionamento. Marina, podemos conversar? Já conversamos o suficiente. Por favor, 5 minutos. Olhei para ele.
Cansado, derrotado, destruído. 5 minutos. Ficamos ali, entre os carros, como dois estranhos que dividiam um passado. Eu estraguei tudo, ele disse. E estragou. Eu achei que... Não sei o que eu achei. Que podia ter as duas vidas, que você nunca ia descobrir, que eu era esperto o suficiente. Você não era. Eu sei disso agora. Ele passou a mão no rosto. Aquele gesto cansado que eu conhecia tão bem. A Júlia terminou comigo. Eu sei. Ela me ligou. Ele me olhou surpreso. Ligou? Para pedir desculpas. Não que mude alguma coisa. E você... perdoou ela? Perdoei, mas não esqueci. E não quero ela perto de mim ou dos meninos. Justo. Silêncio desconfortável. Ricardo, por que você fez isso? De verdade, sem mentiras. Ele olhou para o chão, para os próprios pés, para qualquer lugar menos para mim, porque eu me senti invisível. Você estava sempre cansada, sempre estressada, cuidando da sua mãe, dos meninos, do trabalho. E eu estava ali, mas era como se não estivesse. Então a culpa é minha? Não, não é isso. É que Júlia me via, me ouvia, fazia eu me sentir importante. E você achou que a solução era trair ao invés de, sei lá, conversar comigo? Eu tentei conversar. Quando? Quando você reclamou que eu estava distante? Quando disse que o casamento estava sofrendo? Porque eu lembro. E eu tentei. Mas você já estava com ela. Ele não respondeu. Porque não tinha o que responder. Você destruiu nossa família porque se sentiu invisível. Parabéns, Ricardo. Agora você é completamente visível. Para os seus filhos que não entendem por que o pai não mora mais em casa. Para a empresa que vai demitir você quando descobrir sobre o assédio. Para a Júlia que está grávida e sozinha. Todo mundo te vê agora. Marina. E sabe o que é engraçado? Eu também me sentia invisível. Também me sentia cansada e sozinha e não valorizada. Mas sabe o que eu não fiz? Não traí. Não menti. Não tentei destruir você. As lágrimas começaram a escorrer. Eu não queria chorar na frente dele. Não queria dar a ele a satisfação de me ver quebrada. Mas não consegui segurar. Você era meu melhor amigo. Era a pessoa que eu mais confiava no mundo. E você usou isso contra mim. Tentou me pintar como louca. Tentou tirar meus filhos. E para quê? Para ficar com uma garota que te largou no segundo que as coisas ficaram difíceis? Eu sinto muito. Seu sinto muito não traz de volta os 8 anos que eu desperdicei com você. Não apaga as noites que eu passei em claro me perguntando se estava ficando louca. Não cura a dor dos meninos de ver a família quebrada. Limpei o rosto. Respirei fundo. Mas sabe de uma coisa? Eu vou ficar bem. Os meninos vão ficar bem. A gente vai construir uma vida sem você. E você vai ter que viver com o peso do que fez. Todos os dias. Pelo resto da vida. Virei para ir embora. Marina, eu ainda te amo. Parei. Virei de volta. Não, você não me ama. Você ama a ideia de mim. A Marina que cuidava de você, que te fazia sentir especial, que estava sempre disponível. Mas essa Marina morreu quando você escolheu trair. E no lugar dela nasceu uma Marina mais forte. Uma que não aceita migalhas. Uma que não abaixa a cabeça. Eu posso mudar. Talvez. Mas não para mim. Essa chance você perdeu. Entrei no carro. Fechei a porta. Liguei o motor. E pela última vez, olhei pelo retrovisor e vi Ricardo ali, sozinho no estacionamento. Pequeno. Insignificante. Patético. E não senti nada. Nem amor, nem ódio, nem pena. Só indiferença. Que era o pior castigo que eu podia dar. Dirigi para casa. No caminho, parei na pet shop. Entrei. Uma funcionária veio me atender. Posso ajudar? Estou procurando um cachorro. Pequeno, bom com crianças. Mal, temos alguns beagles que acabaram de chegar. 2 meses, vacinados. Super dóceis. Ela me levou até os filhotes. Eram 6. Brincando, tropeçando uns nos outros, aquela energia caótica de cachorro bebê. Um deles veio até mim. Sentou no meu pé. Me olhou com aqueles olhos de cachorro que derretem qualquer coração. Esse. Ótima escolha. É macho, o mais calmo da ninhada, adora criança. Comprei. Ração, caminha, coleira, brinquedos. Gastei uma fortuna. Mas quando coloquei aquele filhote no banco de trás, e ele me olhou com aquela cara de quem confia em você completamente, valeu cada centavo. Cheguei em casa. Escondi o cachorro na lavanderia. Fui buscar os meninos na escola. Pedro veio reclamando de lição de casa. Lucas veio contando sobre um amiguinho que tinha vomitado no intervalo. Tenho uma surpresa para vocês em casa.
Que tipo de surpresa? Pedro desconfiado. Uma surpresa boa. É brinquedo novo? Lucas animado. Melhor que brinquedo. Entramos em casa. Eles largaram as mochilas e iam subir para trocar de roupa. Esperem! A surpresa está na lavanderia. Eles se entreolharam, confusos, mas curiosos. Abri a porta da lavanderia. O filhote saiu correndo, latindo aquele latido agudo de cachorro pequeno, pulando nos meninos, lambendo, fazendo festa. Pedro e Lucas gritaram. Aquele grito de criança feliz que é música para ouvido de mãe. Um cachorro! A gente tem um cachorro! Mãe, você é a melhor! Eles rolaram no chão com o filhote, rindo, beijando, abraçando. E ali, vendo meus filhos felizes, com aquele cachorro que já era parte da família antes mesmo de ter nome, eu percebi. A gente ia ficar bem. Não porque o divórcio estava assinado. Não porque Ricardo tinha saído das nossas vidas. Não porque eu tinha ganhado. Mas porque a gente ainda sabia ser feliz. Mesmo depois de tudo. Mesmo machucados. Mesmo em reconstrução. A gente ainda sabia rir, brincar, amar. Como a gente vai chamar ele? Perguntou Pedro. Não sei. Vocês decidem. Thor, sugeriu Lucas. Bidu, disse Pedro. Pipoca. Totó. Trovão. Eles continuaram jogando nomes enquanto o filhote corria pela casa, deixando pegadas minúsculas no chão que eu tinha acabado de limpar. E eu não liguei. Nem um pouco. Porque sujeira se limpa. Pegadas se apagam. Marcas somem. E vida? Vida continua. Com ou sem Ricardo. Com ou sem casamento. Com ou sem o final feliz que eu achava que tinha. A vida continua. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava animada para ver onde essa continuação ia nos levar. Aquela noite, depois dos meninos dormirem, sentei no sofá. O filhote que tinha sido provisoriamente batizado de Thor, Lucas ganhou, dormia na caminha ao lado. Peguei meu celular. Abri o Instagram. Fazia semanas que não postava nada. Tirei uma foto. Eu, Pedro, Lucas e Thor. Toda borrada porque Lucas não parou quieto, mas perfeita do jeito que estava. Escrevi a legenda. Novos começos, nova família, mesma força. Postei. Em segundos começaram a chegar curtidas. Comentários. Mensagens de apoio. Minha mãe. Lindos! Vou aí amanhã conhecer esse neto peludo. Minha irmã. Arrasou! E esse cachorro é uma fofura. Augusto. Parabéns pela coragem. Você merece toda a felicidade do mundo. E lá, no meio dos comentários, um de alguém que eu não esperava. Isabela. Você é inspiração. Para todas nós. Obrigada por mostrar que a gente pode vencer. Respondi. Obrigada por ter me dado a arma para lutar. Você salvou minha vida. Fechei o celular. Deitei no sofá. Thor subiu e se aconchegou no meu colo. E ali, naquela casa que era minha, com meus filhos dormindo no andar de cima, com um cachorro no colo, sem marido, sem mentiras, sem máscaras, eu percebi algo. Eu era feliz. Não daquele jeito de conto de fadas. Não da forma que eu tinha imaginado quando casei. Mas feliz do jeito real. Do jeito imperfeito. Do jeito que realmente importa. Feliz porque eu tinha lutado. Porque eu tinha sobrevivido. Porque eu tinha escolhido não deixar um homem destruir quem eu era. Peguei o caderno onde tinha feito aquela lista semanas atrás. Lista do que eu tinha perdido e do que ainda tinha. Risquei a coluna do que perdi. E embaixo do que tinha, acrescentei. Minha autoestima. Minha força. Meu futuro. Minha paz. E no final da lista, em letras grandes, eu mesma. Porque no final das contas, era isso que importava. Eu não tinha perdido meus filhos. Não tinha perdido minha sanidade. Não tinha perdido minha essência. Tinha perdido um marido que não me merecia. Um casamento que era mentira. Uma vida que era fachada. Mas tinha encontrado algo muito mais valioso. Tinha encontrado a mim mesma. A Marina que não abaixa a cabeça. Que não aceita migalhas. Que luta pelos filhos com unhas e dentes. Que perdoa, mas não esquece. Que segue em frente mesmo quando o caminho está escuro. E essa Marina? Essa Marina era foda. E estava só começando. Parte 5. 6 meses depois. É engraçado como a vida tem um jeito de se reorganizar. Como as peças que pareciam completamente bagunçadas de repente começam a fazer sentido de novo. Não o sentido que você esperava, mas um sentido novo. Melhor, talvez. Acordei às 6 da manhã. Não porque precisava, era sábado. Mas porque Thor decidiu que 6 da manhã era a hora de fazer xixi e ele não ia esperar mais um minuto. Thor, cara, é final de semana. Resmunguei, me arrastando escada abaixo.
Ele abanava o rabo, completamente alheio ao conceito de dormir até tarde. Abri a porta dos fundos. Ele saiu correndo para o jardim. O sol estava nascendo. Aquele momento quieto antes do mundo acordar. Fiz café. Daqueles cafés fortes que você precisa quando passou a noite anterior ajudando Lucas com pesquisa de escola sobre dinossauros, às 11 da noite, porque ele só lembrou da pesquisa às 10h30. Sentei na varanda. Thor voltou, se esfregou nas minhas pernas, depois se jogou ao sol como se tivesse corrido uma maratona. Peguei o celular. Mensagem de Augusto. Bom dia, lembrete. Reunião do projeto educacional na segunda. Você confirmou que pode participar? Eu tinha me voluntariado para ajudar a escola com um novo programa de conscientização sobre bullying. Porque aparentemente sobreviver a um divórcio infernal te qualifica para ajudar outras pessoas. Ou talvez porque eu simplesmente queria fazer algo que importasse. Confirmado. Levo brigadeiros? Respondi. Se levar brigadeiros, você vira minha pessoa favorita. Já não sou? Agora é oficial. Sorri. Augusto tinha virado parte constante da minha vida de novo. Não de forma romântica, mas como amigo. Como aquele irmão que você escolhe e que está ali quando você precisa. Outra mensagem. Minha irmã. Almoço aqui hoje? Mamãe está fazendo feijoada. Posso levar as crianças? Óbvio. E o Thor também. As crianças vão amar. Ok. Que horas? 12h. Traz sobremesa? Sempre. Família. Aquela coisa que você acha que entende até a vida te ensinar o verdadeiro significado. Não é sobre DNA. É sobre quem aparece. Quem fica. Quem te segura quando você está caindo. Minha mãe tinha sido incrível. Não fez perguntas demais. Não deu pitaco. Só estava lá. Com comida, com abraços, com aquele silêncio confortável de mãe que sabe quando falar e quando só estar presente. Minha irmã tinha sido minha rocha. Me ligando todo dia. Vindo dormir em casa nas primeiras semanas. Levando os meninos para passear quando eu precisava chorar sem plateia. 7h. Pedro desceu. Cabelo bagunçado, ainda de pijama, arrastando os pés. Bom dia, mãe. Bom dia, amor. Dormiu bem? Mais ou menos. Tive um sonho estranho. Sobre o quê? Sobre dinossauros jogando futebol. Ri. Muito específico. É. E eu era o juiz. Ele sentou do meu lado. Thor imediatamente pulou no colo dele. Mãe? Sim? Você está feliz agora? A pergunta me pegou desprevenida. Pedro sempre fazia isso. Perguntas profundas quando você menos esperava. Estou. Por quê? Porque você sorri mais. E não fica mais olhando para o celular com cara preocupada. Será que era tão óbvio assim? E você? Está feliz? Ele pensou. Daquele jeito sério dele, franzindo a testa. Estou. É diferente sem o pai aqui. Mas não é ruim diferente. É só... diferente. Sente falta dele? Às vezes. Mas ele vem todo sábado. E a gente se diverte. Então, não é tão ruim. Ricardo tinha cumprido o acordo. Visitava os meninos todo sábado. Levava para o parque, para o cinema, para a pizzaria. Voltava às 6h. Sem atraso. Sem drama. A terapia tinha ajudado. Ou talvez ele só tinha percebido que tinha ferrado tudo e estava tentando consertar pelo menos a relação com os filhos. Júlia tinha tido o bebê. Uma menina. Sofia. Ricardo pagava a pensão. Via a filha aos domingos. Mas não estavam juntos. Ela tinha seguido meu conselho e arrumado um advogado. Karma é uma cadela, mas é uma cadela justa. E a escola, como está? Perguntei. Boa. O João parou de ser chato. Parou como? A gente conversou. Ele pediu desculpa por aquela coisa de dizer que divórcio era culpa dos filhos. E você aceitou? Aceitei. Ele trouxe chocolate. Ri. Chocolate resolve tudo. Quase tudo. Lucas desceu igual furacão. Sempre acordava com energia total, como se tivesse tomado café direto na veia. Mãe, Thor, Pedro, bom dia. Bom dia, Lu. Por que está gritando? Não estou gritando, estou falando normal. Pedro revirou os olhos. Você está gritando. Não estou. Está sim. Ok. Eu intervim antes que começasse a briga matinal. Quem quer panqueca? Eu! Eu também. Fiz café da manhã. Panquecas com mel, suco de laranja, frutas cortadas. Aquela bagunça gostosa de família que funciona. Thor embaixo da mesa esperando alguma coisa cair. Sempre esperando. Hoje vamos almoçar na casa da vovó, avisei. A vovó vai fazer feijoada? Perguntou Pedro. Vai. Yes. Lucas fez cara feia. Eu não gosto de feijoada. Você gosta de arroz. Só arroz é triste.
Vovó sempre faz frango também. Para você. Ah, então tá bom. 9 da manhã. Mensagem de Marcos. Marina, bom dia. Último documento do divórcio saiu. Oficialmente, a partir de hoje você é uma mulher livre. Parabéns. Olhei para a mensagem. Reli. Livre. Oficialmente livre. Deveria sentir algo grandioso. Fogos de artifício. Celebração. Drama. Mas só senti alívio. Um alívio quieto. Profundo. Como quando você tira um sapato apertado depois de um dia inteiro. Respondi. Obrigada. Por tudo. De coração. Você lutou. Você merece. E Marina, se precisar de indicação para voltar a namorar, tenho uns amigos solteiros. Muito cedo para isso. Nunca é cedo demais para a felicidade. Vou pensar, daqui uns 10 anos. Você tem 34. Daqui 10 anos você vai ter 44. E vou estar igual vinho, melhor com o tempo. Verdade. Mas me avisa quando estiver pronta. Vou fazer uma seleção. Ri. Marcos tinha virado amigo de verdade. Aquele tipo de amigo que você leva para a vida. Arrumei os meninos. Banho, roupa limpa, cabelo penteado. Pedro reclamou da roupa. Lucas não queria pentear o cabelo. Negociações típicas de sábado de manhã. Coloquei Thor na coleira. Ele nunca tinha ido na casa da minha mãe. Estava animado demais. Pulando, puxando. Thor, calma. A casa da vovó não vai sumir. Ele não ligou. Continuou puxando. No carro, Pedro perguntou. Mãe, quando a gente vai viajar? Pra onde? Sei lá. Praia, montanha, Disney. Disney é muito caro, amor. Mas você trabalha? Trabalho. Mas Disney é muito caro. E a praia? Praia a gente pode. Férias de julho, talvez. Julho? Lucas berrou do banco de trás. Isso é muito longe. É daqui 3 semanas. Ah, então tá perto. Matemática de criança. Chegamos na casa da minha mãe. Uma casa simples, cheia de vida. Jardim com flores que ela cuidava pessoalmente. Varanda com rede. Aquele cheiro de comida caseira que te faz sentir em casa instantaneamente. Minha irmã abriu a porta. Chegou a turma! Pedro e Lucas entraram correndo. Thor entrou atrás, latindo, fazendo festa. Esse é o famoso Thor? Minha irmã pegou ele no colo. Esse mesmo. Aviso que ele é expert em roubar comida. Igual você quando tinha 5 anos. Eu nunca roubei comida. Roubou. Direto. Principalmente brigadeiro. Minha mãe apareceu na cozinha. Avental sujo de molho, cabelo preso. Aquele sorriso que só mãe tem. Minha filha. Abracei ela. Aquele abraço que conserta coisas quebradas. Oi, mãe. Trouxe sobremesa? Torta de limão. Minha favorita. Você é uma filha abençoada. Aprendi com a melhor. Almoçamos todos juntos. Mesa grande, barulho, risadas. Pedro e Lucas brigando por causa de quem ia sentar perto do Thor. Minha mãe servindo comida como se a gente não tivesse comido há semanas. Minha irmã contando fofoca de vizinho. Normal. Bagunçado. Perfeito. No meio do almoço, meu celular tocou. Ricardo. Com licença. Saí da mesa. Alô? Marina. Oi. Desculpa ligar no sábado. Sem problema. Aconteceu algo? Não, nada. Eu só... queria avisar que não vou poder buscar os meninos hoje. Meu estômago se apertou. Por quê? Sofia está doente. Febre alta. Júlia está sozinha e eu preciso ajudar. Respirei fundo. Tudo bem. Você pode vir amanhã? Posso, se você deixar. Claro, eles vão ficar tristes, mas vão entender. Você pode explicar para eles? Posso. Ricardo? Sim? Espero que a Sofia melhore. Silêncio. Surpreso. Obrigado. Isso significa muito. Ela é sua filha. E meia-irmã dos meninos. Não desejo mal para ela. Marina, você é incrível. Mesmo depois de tudo. Não sou incrível. Só estou tentando fazer a coisa certa. Ainda assim, desliguei. Voltei para a mesa. Tudo bem? Minha mãe me olhou preocupada. Tudo. Ricardo não vai poder vir hoje. A filha dele está doente. Ele tem outra filha? Pedro me olhou confuso. Merda. Eu não tinha contado. Tinha esperando o momento certo. Que aparentemente era agora. Tem. Ela é bebê ainda. Se chama Sofia. E ela é nossa irmã? Perguntou Lucas. Meia-irmã. Ela tem a mesma mãe que vocês? Não. Mas tem o mesmo pai. Pedro processou. Tipo primo, mas mais perto? Exatamente. Legal. Quero conhecer. Quero também. Lucas animado. Crianças. Aceitam tudo com tanta simplicidade.
Um dia vocês vão, quando ela crescer um pouco. Tá bom. E pronto. Assunto encerrado. Voltaram a comer feijoada como se nada tivesse acontecido. Minha irmã me olhou impressionada. Você é foda. Obrigada? Sério. Depois de tudo que ele fez, você ainda consegue ser civilizada. Não é por ele. É pelos meninos. Eles merecem ter um pai presente. E uma meia-irmã. Raiva minha não pode interferir nisso. Ainda assim, muita gente não conseguiria. Dei de ombros. A gente faz o que precisa fazer. Depois do almoço, os meninos brincaram no jardim com Thor. Eu, minha mãe e minha irmã ficamos na varanda tomando café, conversando. E o trabalho? Minha mãe perguntou. Bom, acabei de fechar um contrato grande. Marketing para uma startup de tecnologia. Vai ter aumento? Promoção, na verdade. Virei diretora. Marina! Minha irmã berrou. Por que não contou antes? Acabei de descobrir. Ontem, Leonardo me chamou na sala e ofereceu. Você aceitou? Aceitei. É mais responsabilidade, mais estresse, mas também mais dinheiro. E eu preciso. Para quê? Você está recebendo pensão. Estou, mas quero ser independente. Totalmente. Não quero depender do dinheiro dele para nada. Minha mãe apertou minha mão. Você cresceu tanto? Mãe, eu tenho 34 anos. Não é sobre idade, é sobre maturidade. Você passou por tanta coisa e saiu mais forte. Não me senti forte, me senti destruída. Mas você não deixou a destruição te definir. Você se reconstruiu, e isso é força verdadeira. Fiquei em silêncio, porque ela estava certa. E porque às vezes a gente precisa que alguém aponte o óbvio para perceber. 5 da tarde. Voltamos para casa. Pedro e Lucas exaustos de brincar. Thor dormindo no colo de Lucas. Em casa, coloquei um filme para eles. Daqueles filmes de animação que você já viu 1000 vezes, mas eles nunca cansam. Me sentei com eles no sofá. Pedro de um lado, Lucas do outro, Thor no meio. Minha família. Pequena, imperfeita. Mas minha. Meu celular vibrou. Notificação do Instagram. Alguém tinha comentado na foto que postei semanas atrás. Aquela do eu, dos meninos e do Thor. O comentário era de Isabela. 1 ano depois. Como estão as coisas? Espera, 1 ano? Olhei a data. Caramba. Tinha sido quase 1 ano desde aquele dia no cartório. Desde que minha vida tinha explodido e se reconstruído. Respondi. Estamos ótimos. E você? Melhor. Mudei de emprego. Saí daquela empresa tóxica. Estou mais feliz. Que bom. Você merece. Você também. Obrigada por ter mostrado que é possível vencer. Não venci sozinha. Você me deu as armas. Você teve coragem de usar. Muita gente não teria. Fechei o Instagram. Olhei para os meninos grudados na TV. Para Thor roncando. Para a casa que era nossa. Venci. Tinha vencido de verdade. Não porque Ricardo estava fora. Não porque tinha conseguido a guarda. Não porque tinha dinheiro ou promoção ou liberdade. Mas porque eu tinha sobrevivido. E não só sobrevivido. Tinha prosperado. Aquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, sentei no escritório. O quarto de hóspedes que tinha virado meu espaço. Computador, cadeira confortável, quadro de fotos na parede. Eu nos meus 20 anos. Formatura, primeiro emprego, casamento. Olhei a foto do casamento. Eu e Ricardo, sorrindo. Felizes, apaixonados. 2 pessoas que não existiam mais. Tirei a foto da parede. Não joguei fora. Guardei numa caixa, porque era parte da história. Mas não precisava estar em exibição. No lugar coloquei uma foto nova. Eu, Pedro, Lucas e Thor. Daquelas selfies tortas que você tira sem querer, mas que são perfeitas exatamente por isso. Essa era minha família agora. Abri o laptop. Tinha um documento salvo. Projeto pessoal. Era um blog, que eu tinha começado 3 meses atrás. Anonimamente. Contando minha história. Não com nomes reais, mas com emoções reais. História de uma mulher que tinha sido traída, manipulada, quase destruída, mas que tinha lutado e vencido. Tinha 2.000 seguidores. Mulheres que estavam passando pelo mesmo. Que se identificavam. Que precisavam saber que não estavam sozinhas. Eu respondia mensagens, dava conselhos, indicava advogados, oferecia ombro virtual, porque se eu podia usar minha dor para ajudar outras pessoas, então não tinha sido em vão. Nova mensagem no blog. Marina, não é meu nome real. Meu marido me traiu. Estou destruída. Não sei o que fazer. Como você conseguiu superar? Pensei na resposta.
nas palavras certas. Escrevi. Não foi fácil. E não foi rápido. Teve dias que eu queria desistir. Dias que eu chorava no banheiro para meus filhos não verem. Dias que eu duvidava de mim mesma. Mas eu não desisti, porque eu tinha algo mais forte que a dor. Tinha propósito. Meus filhos. Minha dignidade. Minha certeza de que eu merecia melhor. E você também merece. Então chore. Grite. Quebre pratos se precisar. Mas depois levanta. Procura um advogado. Junta provas. E luta. Porque você é mais forte do que imagina. E no final você vai olhar para trás e perceber. Você não só sobreviveu, você venceu. Apertei enviar. Minutos depois, resposta. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Estamos juntas. Sempre. Fechei o laptop. Olhei pela janela. A noite estava clara. Lua cheia. Estrelas visíveis. 1 ano atrás, eu estava naquela mesma janela. Chorando. Perdida. Achando que minha vida tinha acabado. Mas não tinha. Tinha recomeçado. E que recomeço. Domingo de manhã. Acordei com Thor pulando na cama. Thor, sério? Ele abanou o rabo. Sem remorso nenhum. Desci. Fiz café. Pedro e Lucas apareceram. Pai vem hoje? Perguntou Pedro. Vem, 10 horas. Posso levar Thor para mostrar para ele? Pode. 9h30. Arrumei os meninos. Ricardo chegou às 10 em ponto. Abri a porta. Ele estava diferente. Mais magro ainda. Cabelo cortado, barba feita. Parecia cansado, mas em paz. Oi. Oi, entra. Ele entrou. Os meninos vieram correndo. Pai! Pai! Olha o Thor! Thor latiu. Pulou em Ricardo. Lambeu a cara dele. Vocês pegaram um cachorro? Pegamos, eu disse. Surpresa. Ele é grande. Ele era pequeno quando a gente pegou. Cresceu. Ricardo riu. Daquele jeito genuíno que eu não via há anos. Como está a Sofia? Perguntei. Melhor. Era só um resfriado, mas Júlia estava apavorada. Primeira filha. É sempre assim. Você lembra quando Pedro teve aquela febre e a gente foi para o hospital às 3 da manhã? Lembro. E era só dente nascendo. A gente era muito paranoico. Éramos. Mas é assim que funciona. Silêncio. Não desconfortável. Só silêncio. Marina? Sim? Obrigado. Por deixar eu ver eles. Por não dificultar. Por ser civilizada. Não é por você. É por eles. Eu sei. Ainda assim, obrigada. De nada. Agora vai. Eles estão ansiosos para passar o dia com você. Ele chamou os meninos. Eles saíram correndo. Thor tentou ir junto. Thor fica, eu disse. Ele voltou. Mas ficou na porta olhando os meninos irem embora. Com aquela cara de cachorro traído. Eles voltam à noite. Expliquei para ele. Thor não pareceu convencido. Fechei a porta. A casa ficou silenciosa. Eu, sozinha. Com 7 horas livres pela frente. 1 ano atrás, silêncio me apavorava. Me fazia pensar demais. Sentir demais. Agora? Agora eu apreciava. Tomei banho demorado. Daqueles de meia hora com água bem quente. Música alta. Cantando desafinado. Me arrumei. Roupa confortável. Cabelo solto. Sem maquiagem. Saí. Dirigi sem destino. Só dirigindo. Janela aberta. Música no volume alto. Parei num café. Daqueles cafés hipsters com grãos especiais e baristas que levam isso muito a sério. Pedi um cappuccino. Sentei na janela. Peguei um livro. E li. Sem pressa. Sem preocupação. Sem ninguém precisando de mim. 1 hora depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Marina Souza? Fazia tempo que não ouvia meu nome de solteira. Sim? Aqui é Fernanda, do departamento jurídico da empresa onde Ricardo trabalha. Podemos conversar? Meu coração acelerou. Sobre o quê? Sobre as denúncias de assédio. A empresa está abrindo investigação formal. Precisamos do seu depoimento. Meu depoimento? Eu não trabalho aí. Mas você tem provas. Isabela mencionou que você tem documentos. Isabela tinha falado. Boa. Tenho. E posso compartilhar. Quando precisam. Terça-feira, 10 da manhã, aqui no escritório. Vou estar lá. Desliguei. Olhei para o café pela metade. Ricardo ia ser investigado. Provavelmente demitido. Possivelmente processado. E eu deveria sentir satisfação. Vingança. Justiça. Mas só sentia cansaço. Cansaço de briga, de drama, de guerra. Mas ia fazer mesmo assim. Porque não era sobre mim. Era sobre todas as Júlias que viriam depois. Que precisavam saber que homens não podem usar poder para manipular mulheres. Voltei para casa.
Thor me recebeu como se eu tivesse ficado fora anos. Eu sei. Fiquei fora horrores. 2 horas. Como você sobreviveu? Ele latiu. Drama de cachorro. Limpei a casa. Daquele jeito terapêutico. Música alta, dançando com o esfregão. Thor me olhando como se eu tivesse enlouquecido. Às 6, Ricardo trouxe os meninos de volta. Como foi? Perguntei. Legal. Pedro animado. A gente foi no parque de trampolim. E tomamos sorvete. Lucas completou. Antes do jantar? Ricardo deu aquele sorriso envergonhado. Desculpa, eu sei que você não gosta. Uma vez não mata, mas jantem direito hoje. Vamos. Os meninos subiram correndo. Thor atrás deles. Ricardo ficou na porta. Marina, você recebeu alguma ligação de Fernanda? Recebi. Você vai depor? Vou. Ele suspirou. Imaginei. Você sabia que ia chegar nisso quando fez o que fez. Eu sei, só estava esperando que não chegasse. Ricardo, você assediou uma subordinada. Usou sua posição para manipular ela. Depois tentou destruir sua esposa com documentos falsos. Você realmente achou que não ia ter consequências? Não. Eu sabia. Só estava adiando. Bem, não dá mais para adiar. Terça-feira eu conto tudo, com provas. Vai falar sobre os documentos falsos também? Vou. Eu posso ir preso. Pode. E você está ok com isso? Olhei para ele. Realmente olhei. Não estou ok, porque você é pai dos meus filhos. E prisão vai doer eles também. Mas, Ricardo, você fez escolhas. E escolhas têm consequências. Eu não vou mentir para te proteger. Não depois de tudo. Ele assentiu. Justo. Vai dormir. Amanhã é segunda-feira. Vida continua. Marina? Sim? Você é impressionante. Sabe disso? Não sou impressionante. Só estou fazendo o que precisa ser feito. Ainda assim, ele foi embora. E pela primeira vez, senti pena dele. Não pena que mudava minha decisão, mas pena mesmo assim. Porque no final, ele tinha perdido tudo. Família, respeito, carreira. Tudo por alguns momentos de prazer. E eu tinha perdido um marido. Mas tinha ganhado eu mesma. E isso valia infinitamente mais. Terça-feira chegou. Dia do depoimento. Me arrumei com cuidado. Profissional, séria, confiável. Cheguei no prédio da empresa às 9h50. Fernanda me recebeu. Mulher de uns 50 anos, óculos, ar de quem não tolera besteira. Marina, obrigada por vir. Sem problema. Ela me levou para uma sala de reuniões. Tinha mais 4 pessoas. RH, advogados, o presidente da empresa. Vamos direto ao ponto? Fernanda disse. Vamos. Passei as próximas 2 horas contando tudo. Mostrando e-mails, mensagens, áudios, os documentos falsos, o plano de alienação parental. Cada pessoa na sala ficou progressivamente mais pálida. No final, o presidente falou. Isso é bem pior do que imaginávamos. É, concordei. E tem mais. Júlia não foi a única. Conversei com outras ex-funcionárias. Tem um padrão. Entreguei mais documentos. 3 outras mulheres que tinham entrado em contato comigo pelo blog. Que tinham trabalhado sob Ricardo. Que tinham histórias similares. Meu Deus, sussurrou alguém. Ricardo Cavalcante está demitido por justa causa, efetivo imediatamente, disse o presidente. E vamos entrar com ação para reaver todos os custos que ele gerou com esses casos. E as mulheres? Perguntei. Vamos entrar em contato com todas, oferecer reparação e reestruturar nossos protocolos de RH para isso nunca mais acontecer. Bom, saí de lá 3 horas depois, exausta, esgotada, mas em paz. Tinha feito o que precisava fazer. No estacionamento vi Ricardo, encostado no carro dele, esperando. Você contou? Ele disse quando me viu. Contei. Fui demitido. Eu sei. O que eu faço agora? Não sei, Ricardo. Arruma outro emprego, faz terapia, vira gente decente. Mas isso não é mais problema meu. E a pensão? Como vou pagar se estou desempregado? Problema seu. Mas se não pagar, eu volto pro tribunal. Marina, por favor. Não. Chega. Você me manipulou. Me traiu. Tentou me destruir. E mesmo assim eu fui civilizada. Deixei você ver as crianças. Não falei mal de você pra eles. Mas chega. Você colheu o que plantou. Entrei no meu carro. Liguei o motor. Ele bateu na janela. Abri. O quê? Eu sinto muito. De verdade. Eu destruí tudo. E agora não tenho nada. Você tem seus filhos. Se valorizar isso. E você,
O que você tem? Olhei para ele, pela última vez, realmente. Eu tenho tudo o que importa. Minha dignidade, minha paz, meus filhos que me respeitam, minha carreira que estou construindo, minha vida que é só minha. Eu tenho eu mesma, Ricardo. E isso é mais do que você nunca vai ter. Fechei a janela. Saí do estacionamento. E não olhei pelo retrovisor, porque aquele capítulo estava encerrado. 6 meses depois. 1 ano e meio desde o início. Aniversário de Pedro. 8 anos. Festa em casa. Nada muito grande. Alguns amigos da escola, bolo, doces, brincadeiras. Thor com laço no pescoço, achando que a festa era para ele. Ricardo veio. Chegou cedo, ajudou a organizar. Trouxe o presente. Foi educado. Júlia não veio. Ela e Ricardo tinham um acordo civilizado, mas não eram amigos. Sofia, a meia-irmã, também não veio. Ainda era pequena. 1 ano. Mas um dia viria. As crianças brincaram. Correram, gritaram, comeram açúcar demais e ficaram hiperativas. Perfeito. À noite, depois que todo mundo foi embora, depois que Pedro dormiu exausto, depois que Lucas desmaiou no sofá, sentei na varanda. Ricardo saiu. Sentou do meu lado. Foi uma boa festa. Foi. Obrigado por deixar eu participar. Ele é seu filho. Silêncio confortável. Marina? Sim? Você está namorando alguém? Olhei para ele surpresa. Por que quer saber? Só curiosidade. Você parece feliz. Mais feliz do que quando a gente estava junto. Não estou namorando. Estou focada em mim e nos meninos. E está feliz mesmo assim? Estou. Aprendi que felicidade não precisa de outra pessoa. Precisa de você estar em paz consigo mesma. Eu não aprendi isso ainda. Você vai. Um dia. Ele se levantou. Obrigado por hoje. Indo. De nada. Marina? Sim? Você é incrível. Espero que encontre alguém que te mereça. Obrigada. Espero que você se torne alguém que mereça alguém. Ele riu. Triste, mas genuíno. Trabalhando nisso. Foi embora. Fiquei ali, na varanda, sob as estrelas. Thor deitou no meu colo e eu percebi. Estava completa. Não porque tinha um homem, não porque tinha vingança, não porque tinha vencido, mas porque tinha me encontrado. A Marina que eu era antes de Ricardo, ela tinha morrido. Naquele dia na escola, naquele e-mail. Mas no lugar dela tinha nascido uma Marina melhor, mais forte, mais sábia, mais completa. Uma Marina que sabia seu valor, que não abaixava a cabeça, que lutava pelos filhos, que perdoava, mas não esquecia, que seguia em frente. Peguei meu celular. Abri o blog. Nova mensagem. Você ainda responde mensagens? Respondi. Sempre. Qual sua história? E enquanto lia a história de mais uma mulher traída, mais uma tentando sobreviver, mais uma precisando saber que não estava sozinha, eu sorri. Porque minha dor tinha virado propósito. Minha queda tinha virado reconstrução. Minha história tinha virado inspiração. E no final, depois de tudo, eu não tinha só sobrevivido. Eu tinha prosperado.